Boa tarde. A gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, uma série de bate-papos com escritores que acontece aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos e também da Biblioteca de São Paulo. São as duas bibliotecas estaduais da cidade de São Paulo. E então a gente tem esses dois encontros por mês, um em cada biblioteca. E hoje estamos aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos para conversar com a Nara Vidal, escritora mineira, que reside na Inglaterra. Ela vai contar um pouco da vida dela para nós, e que tem uma obra muito importante no panorama da literatura brasileira, com vários títulos, tanto para público infanto-juvenil, mas, sobretudo, romances, além de livros de contos. Ela acaba de lançar um novo romance que se intitula Puro, sobre o qual a gente vai conversar, mas também é autora de um romance que ficou entre os vencedores do Prêmio Oceanos, que é o romance Sorte, romance, digamos assim, um romance histórico, só para facilitar, depois a gente vai entrar em detalhes, porque não é exatamente isso. E também um romance muito forte, intitulado Eva. São os três principais romances da Nara Vidal, mas a gente vai falar de outras publicações dela, livros de contos. Tudo bem, Nara? Tudo bem, obrigada por me receber. Eu que agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. A Nara está em São Paulo, no Brasil e em São Paulo, especialmente por causa da Feira do Livro que está acontecendo na Praça Charles Miller, no Pacaembu, né? Que, obviamente, quem nos vê por gravação vai ver essa gravação possivelmente depois que tiver acontecido a feira. Mas quem está aqui presente, e a quem eu agradeço a presença, tem uma programação aí na qual a Nara vai participar de uma mesa, enfim, aberta ao público, uma programação bem legal, né? E como a gente está aqui num evento de literatura, a gente também fala dos outros eventos que acontecem em São Paulo, porque há essa sinergia entre todas as pessoas envolvidas. Nara, aqui no Segundas Intenções, como a gente tem bastante tempo para conversar, são quase 2 horas de conversa, eu costumo fazer uma primeira leva de perguntas sobre a experiência, a sua experiência, a experiência do escritor ou da escritora convidada, antes de se tornar autor, né? Então eu queria saber como é que você chegou à literatura, onde você nasceu, como é que foi a sua convivência com livros, com literatura, que autores foram marcantes para você, então, se tornar uma escritora. Sim. Então a gente tem que voltar muito, né? Eu sou mineira de uma cidade muito pequenininha chamada Guarani, que fica perto de Juiz de Fora. É sempre essa referência, né? Que é de uma cidade muito pequena, tem uma cidade grande como referência, onde a gente ia para os médicos, para as compras, enfim, essas coisas. E Guarani tinha só 2 escolas, tinha 2 de ensino primário, eu não sei como é que chama hoje, e ensino médio também. Acho que hoje é fundamental. Fundamental, né? Enfim, são várias nomenclaturas, eu não sei muito bem. Mas eu venho de uma família de professores. Minha mãe foi professora de geografia, meu pai foi professor de história, ele é aposentado já há muitos anos. E é curioso porque, ainda que eu tenha vindo de uma família de professores, eu demorei muito para me interessar pelos livros. Mas não por histórias. Eu sempre me interessei por histórias. Desde que eu consigo assim, me lembrar, lá atrás, porque a questão da oralidade nessas cidades mineiras é muito forte, e ainda é. Você gostava de causo? Eu gostava de fofoca. Eu gostava de caos, de casos. E aí era muito comum os adultos sentarem nas calçadas, né, e conversarem, enfim. E eu me lembro muito bem de uma coisa que me chama muita atenção até hoje. Às vezes, uma mesma história ela é contada como se fosse de terror ou uma piada, dependendo de quem conta. É muito interessante isso para quem escreve, né? O mesmo tema, com linguagens diversas e, enfim, pontos de vista diferentes. É muito interessante isso. E eu me lembro de gostar muito desse convívio, onde a história era o centro, né, daquele encontro. E aí, os meus pais sendo professores, a minha mãe tinha muito empenho, muita preocupação que as 3 filhas, somos 3 filhas, que a gente estudasse e se emancipasse pelos estudos, porque a minha mãe vem de uma família muito pobre. Os Vidal são pessoas que não, assim, mesmo pobres mesmo. E tem até uma história curiosa que a minha avó,
por parte de mãe, ela vinha de uma família daqueles fazendeiros de Minas, aquelas coisas. E ela se apaixonou por uma pessoa que, segundo o meu bisavô, tinha só os bolsos furados, não tinha nada mais que isso. E ela se apaixonou por ele, e ele disse, se você se casar com ele, você perde o nome, você perde a herança. Então, ela perdeu o nome, ela perdeu a herança, e ela virou Vidal. E a partir disso, ficou sendo uma família muito pobre mesmo, eles não tinham mesmo nada. Então, minha mãe cresceu nessa família, minha mãe ganhou uma bolsa de estudos num colégio interno, em Juiz de Fora, chamado Colégio Santa Catarina. E a partir dali, muito nova ainda, minha mãe tinha, sei lá, 12 anos, e ela ia para Juiz de Fora e ficava lá, era colégio interno. Ela passou, então, a ter essa ambição de ser professora, de ganhar a própria vida, né, desde muito cedo. Então, com 16 anos, ela já trabalhava, ela já dava aula. E essa coisa de estudos e leitura sempre teve ali na nossa casa como uma maneira de emancipação, de autonomia. Só que é estranho isso, né? Porque a minha mãe foi a primeira da família dela a fazer uma biblioteca. Ela comprava... A gente tinha, não sei se deve se lembrar disso, aquelas pessoas batendo na porta, vendendo enciclopédia, né? E minha mãe comprava muitas, assim. Ela sempre tentava ter lá a nossa biblioteca em casa. E aí as paredes começaram a se encher de livros e tudo. Mas eu não me interessava por aquilo. É curioso, eu tinha uma certa preguiça, confesso, para a leitura mesmo. Mas não para as histórias. E aí eu acho que teve depois uma coisa interessante que tem tudo a ver aqui, que foi a Biblioteca Pública de Guarani. Uma amiga minha começou a encontrar comigo sempre na biblioteca, a gente se encontrava para conversar, e aqueles livros, e ela começou a me indicar algumas coisas, e eu acho que eu comecei, a partir dali, a me interessar por coisas que a escola não pedia que eu lesse, porque tinha muita má vontade com as coisas da escola, com aquelas leituras obrigatórias. E eu li muito coleção Vagalume, acho que, como todo mundo da minha geração, a gente leu muito coleção Vagalume. Demorei também para gostar de algumas delas. Eu me lembro do Cadáver Ouve Rádio, eu gostei daquela, achei interessante. O Crime dos 7 Estrelas também era bom. E aí, a partir desse convívio na biblioteca, eu comecei, então, a ouvir muitas sugestões dessa minha amiga, que eu chamo ela de minha amiga genial, porque ela realmente me mostrou tanta coisa. E ela é uma pessoa muito carismática, ela conta muito bem histórias, e a gente se dá muito bem até hoje. E ela... Você chama ela de amiga genial por causa do livro causa da Helena Ferrante, Ferrante, né? Exatamente. E aí, Elizabeth, o nome dela, e a Elizabeth, então, falou para mim um dia, olha, você tem que ler esse livro, ele é proibido, a gente não pode pegar esse livro, porque a ditadura tinha lá os livros que a gente podia e não podia pegar, e tinha também uma coisa interessante, que era como os livros estavam dispostos nas prateleiras, então, assim, os mais altos eram para os mais velhos, né? Os do meio eram para os adolescentes, e ali os infantis embaixo. E aí, esse eu me lembro de estar bem no alto, assim, era mesmo proibido, a gente não podia. E era o Amante, da Duras. E aí, eu me lembro de começar a ler aquele livro e pensar, isso aqui é uma coisa muito diferente, eu não tenho ideia do que isso seja, é uma linguagem, uma coisa... E, assim, foi o meu primeiro contato com uma literatura que não era da coleção Vagalume, que não era, sabe? Foi aquele livro. É claro, eu peguei muito pouco daquela leitura naquele momento, eu tinha 13 anos. Mas foi muito importante, porque, a partir dali, eu comecei a ler outras coisas, sempre com essa sugestão, curadoria da minha amiga Beth, né? Foi muito importante para mim ela. E assim, eu acho que lá atrás, só para não deixar em branco, né, eu li algumas coisas, mas o que eu li era mesmo gibi, eu lia muito Turma da Mônica, eu adorava Turma da Mônica, mas era mais ou menos isso, sabe? Eu não me interessava tanto pela leitura. E isso veio só na adolescência mesmo. Acho que a partir dos 13 começou, então, a se firmar. E daí, quando que você fez letras, né? Sim. No FRJ? O FJ. E aí, você passou a se interessar por literatura na adolescência a ponto de fazer faculdade. Sim. Tem uma nuance interessante, que é porque eu, às vezes, penso que eu fiz letras porque eu era muito ruim em matemática, mas, assim, muito ruim. Assim, eu não tinha qualquer condição de seguir qualquer coisa que fosse de exatas. Era mesmo terrível. Mas a questão das letras, eu fiz letras por outro motivo. Eu queria ser professora de línguas. Então, eu comecei a estudar inglês com uns 13 anos.
Fazia na cidade de Ubá, que é, na verdade, onde eu nasci, mas eu fui só nascer. Depois eu voltei para Guarani. E eu fazia curso de inglês em Ubá 2 vezes por semana, e eu adorava, e era aquilo que eu queria fazer, e, enfim. E aí eu comecei, então, a seguir aquela coisa do inglês, e eu achava que fosse mesmo ser professora de inglês, ao ponto de querer fazer letras por conta disso. A literatura não estava ainda nessa área, assim, eu não estava nem pensando ainda em literatura. Chegou mais tarde já na faculdade de letras, assim, com seriedade, né, para ler de fato e me interessar. Chegou mesmo mais tarde na Faculdade de Letras, quando eu tive professores como Godofredo de Oliveira Neto, Eucanã Ferraz, Sequim, enfim. Aí também não tem muito jeito, né? Você vai ler essas pessoas e tem aula com essas pessoas e você fica mesmo maravilhado com aquilo, é um encanto. E aí eu passei, então, a ler com mais seriedade e até me surgiu uma vontade de começar a escrever ali. Mas você, como escritora, começa na literatura infanto-juvenil, né? Sim. Eu tenho um segredo que eu vou contar, que não é segredo. Mas na faculdade, eu comecei a escrever poemas. Assim, eu tenho vergonha de falar poemas, porque eu levo muito a sério poemas. Eu levo tão a sério que eu não escrevo. Mas lá atrás, eu pensei que pudesse escrever poemas. É aquele erro básico, né, que a gente acha que é fácil, né, por causa da forma. E eis uma grande armadilha, é uma das coisas mais difíceis. Eu tenho imenso respeito e admiração por quem escreve poesia. É mesmo uma coisa muito difícil, assim, eu não consigo pensar, nem tentar fazer isso. Mas eu fiz essas coisas e pensei até naquele momento assim, em escrever mais e mais, mas era uma coisa que não, enfim, era mesmo lamentável, uma coisa que está perdido por aí, eu espero que ninguém encontre. Mas sim, eu acho que a literatura infantil ela surge de um outro momento, ela vem com o nascimento da minha filha. Eu acho que para muita gente que escreve literatura infantil, às vezes começa mesmo com o nascimento de um filho, e no nascimento da minha filha eu comecei a escrever umas histórias que eram paradidáticas, não eram mesmo assim literatura. Eram livrinhos assim paradidáticos e inglês, português, eram edições bilíngues. Qual foi o primeiro? Era o Curioso Mundo de Amélie, é o nome da minha filha. E assim era muito ingênuo até, assim, mas eu tenho um grande orgulho dessa coleção porque a partir dali eu comecei a publicar os livros, sabe? Surgiu dali mesmo. Mas de novo, era curioso, porque estava ligado às línguas. Ainda não tinha deixado essa coisa das línguas. Porque a aquisição de uma língua adicional, no caso dela, é muito interessante. E todo aquele processo bilíngue me chama muita atenção e me interessa muito. Então, acho que por conta disso, eu comecei então a escrever esses livros bilíngues. Agora, esses livros bilíngues, eles foram escritos por encomenda de alguma editora, foi isso? Não, eu comecei a escrever sozinha e eu mandei para uma editora que já não existe mais, a editora Faces. E essa editora pegou os livros e começou a publicar. São 3, eu tenho 3 publicados. Quais são eles? Deixa eu ver se eu peguei alguns títulos aqui. O Pindorama de Sucupira. Não, esse já é só literatura, enfim, já é outra coisa. Mas você sabe que eu não me lembro dos nomes. Eu tenho um que acho que Segredo de Amélie, uma coisa assim. São mesmo assim, bem ingênuos. Então isso é uma coleção? Sim, são 3 livros. São 3 livros. E são bilíngues por opção sua ou da editora? Sim, por opção minha. Por conta desse processo. Você tinha uma intenção didática nesse caso? Tinha, exatamente. Eles eram paradidáticos. Eles tinham ali uma história e tudo, mas ele tinha mesmo... Inclusive, a gente chegou a vender para muitas escolas esses livros, sabe? Eu até fui em várias escolas naquele momento. Isso foi em 2012, 2013 que isso aconteceu. Isso então nem consta na sua bibliografia. Não, isso já está disponível na internet. Sim. Porque os primeiros livros que aparecem acreditados a você são o Pindorama de Sucupira, o Arco-Íris em Preto e Branco, que são de 2014. Depois... Doce Plano das Galinhas e A Menina e os Relógios, que são de 2015. Sim. Daí são livros que você escreveu, eles não pertencem a uma série, eles são individuais. Sim, eles eram individuais. O Pindorama está aqui. É um livro, assim, ele também talvez seja um pouco paradidático. Ele fala um pouco da Masa, a Maria Mazzarello. Ela é uma incrível editora, ela tem a editora Masa, que publica histórias, geralmente histórias centradas em assuntos enfim, indígenas ou de África ou afrodescendentes, enfim, é uma editora muito bacana.
E esse livro é uma brincadeira mesmo. Eu falo sobre uma menina indígena que vê os portugueses chegando e ela que diz que ela que descobriu os portugueses. Enfim, é uma brincadeira que eu faço. E aí o Arco-Íris em preto e branco tem uma história curiosa, porque eu escrevi esse Arco-Íris em preto e branco. É um livro para... Ele é infanto-juvenil, sei lá, eu acho que talvez 13, 14 anos, né? Pessoal de 13, 14 anos. E esse livro, eu escrevi ele muito rápido, sem qualquer intenção de muita coisa. E, assim, de novo, muito ingenuamente escrevi aquele livro. E ele era... É uma coisa tão ingênua que, quando eu terminei de ler o livro, eu achei ele bom. Eu achei ele engraçado. E eu pensei, meu Deus, eu vou mandar, vou ver se alguém gosta. E aí, eu não conhecia ninguém nessa área de literatura, zero. E aí eu mandei para algumas editoras. E uma pessoa me respondeu, que foi a Antonieta Cunha, que é uma grande editora de infantos juvenis de Belo Horizonte. Ela foi secretária de Cultura em Belo Horizonte, em Minas Gerais, enfim. É a mãe do Léo Cunha, que também é um escritor de livros infantis. E aí... Esteve aqui recentemente. Ah, né? Sim, que legal. Ele é um querido. E a Antonieta, eu tive uma certa insegurança com aquele livro, né? Porque eu pensei, eu escrevi rápido, achei engraçado, deve ser muito ruim, então eu vou mandar para ela, mas eu vou colocar um pseudônimo, eu vou fingir que sou outra pessoa. E eu mandei para ela com outro nome. O nome era Clara Jones, veja isso. E aí eu mandei para ela com esse nome, fiz um e-mail falso, fiz tudo muito bem feito e mandei para ela. E ela mandou de volta, e a primeira coisa que ela escreveu: olá, Clara, se é que você é Clara mesmo. Ela já, na hora, já sacou, ela já sabia, uma pessoa muito experiente com nesse meio. E ela gostou do livro, para mim é total surpresa, e ela quis publicar. Ela gostou muito do livro e ela me encomendou o segundo, que depois veio alguns anos depois. Então, é mais ou menos por isso. E nessa mesma época desses livros que você está mencionando, você publica um primeiro livro que é meio de crônicas, reminiscências, que é O Lugar Comum, né? Sim. Esse é um livro de 2015. Sim, esse livro é de 2015. É a minha primeira tentativa ali com a literatura chamada adulta, né? Ficção, assim. O Lugar Comum também tem... É curioso, porque O Lugar Comum... Eu não tinha essa pretensão de publicar nada do Lugar Comum. Eu publicava, mas no Facebook. Eu tinha uma página do Lugar Comum no Facebook, eu publicava aquilo. E como o Lugar Comum fala muito de personagens de Guarani, da minha cidade, eu logo tive ali um monte de fãs de Guarani seguindo, e as pessoas adoravam porque elas se viam nas histórias, né? Eu falava de lugares que todo mundo conhece. E aí eu comecei, então, a ter a confiança de publicar não só na página, mas na minha página no Facebook. E aí uma pessoa chamada Marcelo Nocelli, da editora Reformatório, ele viu os textos e ele me convidou para publicar. Eu achei extraordinário aquilo, porque, enfim, não tinha qual a intenção de fazer isso, mas eu aceitei e ele publicou o que é hoje O Lugar Comum, que fica sendo, então, ali a marca daquele primeiro livro adulto, né? Mas também são textos assim muito nostálgicos e românticos. Nessa altura você estava morando onde? Em Londres. Quando que você foi para Londres? Eu fui para lá em 2001, antes do ataque das Torres Gêmeas, exatamente. E você foi para quê? Para estudar? Eu fui para estudar. Eu fui para fazer eu queria estudar Shakespeare quando eu fui para lá, né? E só que eu não tinha bolsa, eu fui com a cara e com a coragem mesmo. E aí, chegando lá, eu fui então perceber que era caríssimo estudar em Londres. Eu trabalhei muitos anos como babá, tomava conta de crianças de pessoas ricas, enfim, essas coisas. E fiquei muito tempo fazendo isso, aprendendo inglês. Foi muito importante, eu aprendi inglês assim, né, com essas pessoas. Então, foi uma experiência rica. E você aperfeiçoou seu inglês, porque você já estudava antes. Né? mas aí você chega lá e acha, você percebe que você não sabe tanto, sabe? Uhum. É mesmo estranho. Até porque Londres são sotaques de todos os lugares e enfim... Ou seja, quando você criou a Clara Jones, você estava em Londres já. Eu já estava lá, já. Daí se justifica o pseudônimo Clara Jones. Já estava assim, com aquela coisa, né? Ou seja, tudo que você escreveu foi então fora do Brasil? Tudo que eu escrevi foi lá, tudo. E tudo que eu escrevi foi depois de ter minha filha. Curiosamente, eu não escrevi nada antes. E
Até porque, isso é curioso dizer, porque eu trabalhava numa empresa de marketing, eu tinha lá uma conta de clientes, enfim, eu fazia uma coisa corporativa. Quando eu tive a minha filha, eu tirei licença daquilo e fiquei cheia de ideia, eu não queria parar, eu não queria ficar só tomando conta dela. E aí eu comecei, então, a escrever. Acho que isso foi interessante também. A coisa da maternidade bateu nesse sentido também, eu achei um pouco monótono aquilo só, sabe? E eu retornei no tempo para saber quando você foi para Londres, porque quando a gente fala de um livro como Lugar Comum, que trata de reminiscências, assim, é porque você estava distante também. Sim. Claro, você podia estar em outra cidade do Brasil, mas no caso você estava fora do Brasil já, e daí você escreve esse livro que chama a atenção do Marcelo Nocelli, da Reformatório. Sim. E aí, pela Reformatório, você publica A Loucura dos Outros. Exatamente. Que é seu primeiro livro de contos, Sim. aí já com uma pegada Sim. forte, Sim. Que caracteriza a sua literatura. Exatamente. Falando muito de mulheres que, enfim, lidam o tempo todo com o seu desejo, com a solidão, com a incompreensão, com o abandono, mas, ao mesmo tempo, tem uma força, interior que elabora essas experiências traumáticas e... Enfim, é um livro muito variado. São 22 contos, cada conto tem o nome de uma mulher. Sim. Não necessariamente ela é a protagonista, às vezes é um homem que está lidando com uma mulher do título porque Exato. Idealiza ou manipula essa mulher. Enfim, é um livro que tem uma estrutura, ou seja, é um livro pensado, né, como livro, já como um projeto de fazer uma espécie de mosaico de experiências femininas, né? Sim, o Lugar Comum vem exatamente assim, eu queria fazer uma coisa totalmente oposta ao Lugar Comum. Foi mesmo premeditado nesse sentido, né? Ou seja, o Loucura dos Outros, né? Desculpa, a Loucura dos Outros, exatamente. É até engraçado, Manuel, porque eu me lembro, fiz um lançamento de livro, né, lá em Guarani, do Lugar Comum, e ficou lotado, né? Muita gente foi. E no Lugar Comum, já pouca gente apareceu. Loucura dos Outros. Ai, meu Deus, desculpa, Loucura dos Outros. Lugar Comum na cabeça. Já sabiam do que Já sabiam o que era e já não foram. Conta, então, para quem está aqui na plateia. E eu queria lembrar vocês que quem quiser fazer perguntas para a Nara Vidal pode só levantar a mão ou se dirigir aqui a esse microfone. A gente pede só que a pergunta seja feita no microfone por causa da gravação que nós depois disponibilizaremos no site da biblioteca. Então, e aí, por que esse livro incomodou? Então, porque... Assim, de antemão, a ponto das pessoas não irem boicotar no seu lançamento. Boicotaram mesmo. Porque já tinha saído na imprensa alguma coisa. Eu lembro de uma matéria no Rascunho, que eu fiquei muito feliz. E também o Godofredo de Oliveira Neto, que foi meu professor, ele fez um prefácio, eu fiquei muito feliz com o prefácio. Então, assim, eu já estava ali tentando mesmo escrever alguma coisa que eu julgasse que tivesse algum valor literário. Eu já estava mesmo tentando fazer alguma coisa nesse sentido. E eu acho que algumas entrevistas chegaram em Guarani, as pessoas ficaram um pouco, sei lá, decepcionadas, porque aquela coisa nostálgica de reminiscências e da cidade, enfim, já não era mais, né? Já tinha acabado. E foi muito curioso, porque... eu fiz esse lançamento em Guarani e foram pouquíssimas pessoas. No Sorte, então, não foi ninguém, só minha família, porque todo mundo já estava esperando quem que era. Quando você publicou em Esmo, então eles cancelaram sua certidão de nascimento. Eu já tinha desistido Vocês vão entender por que há essa progressiva exclusão da Nara eram degraus, da sua cidade assim, natal. Vamos lá, vamos falar um pouco, então, da Loucura dos Outros. Assim. Sim. Conta um pouco como... Se você puder citar alguns dos contos. Sim. Enfim, em geral são contos protagonizados por mulheres, mas, como eu disse, alguns deles são esses contos que têm uma... a mulher como... você explora uma espécie de dissonância entre... a mulher concreta e a projeção, idealização, a construção e a manipulação que a imagem da mulher sofre por parte de homens, de parceiros, enfim. Sim. E a Loucura dos Outros, ela coincide com o meu grande interesse por psicanálise. Eu começo a estudar assim, né? Sempre
sempre superfície, eu não sei muito bem de psicanálise, mas eu me interesso por muitas questões e muitos conceitos psicanalíticos. Mas eu acho que surge muito disso também. Então, acho que a loucura dos outros, por exemplo, é curioso isso, porque a gente escreve textos que ficam ali guardados, né? Ou seja, são fotografias da nossa escrita. O lugar comum, no caso, marca esse período, e aí vem a loucura dos outros, que também marca esse período. São imagens que ficam gravadas da nossa própria escrita. E é importante a gente não ter receio, né, do que a gente escreveu, porque muita gente tem vergonha, às vezes, de ter escrito alguma coisa, mas era aquele momento, né? Aquele momento era aquilo ali que era importante, era aquela escrita, era aquela voz que enfim... Eu acho isso interessante, acompanhar as escritas das pessoas ao longo, né, dos interesses e das idades, enfim, né, dessas questões. Mas a loucura dos outros tem, aliás, um texto que eu ainda gosto muito dele. Eu gosto de alguns ainda, nem todos, mas eu ainda gosto desse, que se chama Maria Dulce. E o Maria Dulce, eu estava outro dia lendo, porque uma pessoa pediu para publicar o Maria Dulce lá em Portugal, e eu estava relendo para ver se eu queria mesmo mandar o conto. E eu notei uma coisa, que o Maria Dulce, ele nada mais é do que o esboço da Eva. É muito claro para mim que estava ali um começo da Eva. A Eva nascia através da Maria Dulce. E tem até algumas coisas que são repetidas no Eva. É curioso pensar nisso. Tem um outro conto que se chama Cecília. Sim. Que também tem uma cena da mulher que... Eu não me lembro, sinceramente. Ela sai de casa, ela faz um programa sozinha, assim, enquanto o marido está em casa. Sim, que tem no... E aí ela... Sim. E aí parece, na verdade, com um conto chamado Não Ficção, que é o do Mapas para Desaparecer, que já é mais recente. Então, sim, eu acho que o Loucura dos Outros ele acaba sendo meio um esboço para algumas coisas, né? É interessante isso. Mas eu gosto desse livro ainda. Tem coisas ali que eu ainda curto. Eu lembrei de qual cena. Tem uma cena da Eva em que lembra esse conto Cecília e também a morte do caixeiro viajante. Certo, sim, né, é a morte que vai do caixeiro aparecer, viajante, que também vai exatamente. aparecer nesse outro livro que você mencionou, que é o Mapas para Desaparecer. Sim. Mas vamos falar um pouco assim disso, né? Na Loucura dos Outros, por exemplo, eu citei esse caso em que, embora todos os títulos sejam nomes de mulheres, Ifigênia, Cecília, Maria Dulce, etc. e tal, mas em alguns casos a mulher é idealizada. Então, por exemplo, tem um que é um homem que quer que a mulher seja a Ursula Andress. Sim. Ursula Andress, para quem não conhece, era uma pin-up, né? Assim, uma mulher dessas assim, essas loiras grandes americanas, né? Quer dizer, nem sei se ela era americana ou era naturalizada. Eu acho que ela era escandinava. Mas assim, era que escandinava, né? Mas era. E aí é meio Bond Girl, né? Assim, essas mulheres que lembram essas mulheres do James Bond dos anos 70, 80. Exato. E ela era, enfim, era um mito sexual, assim, a mulher, e o marido quer que ela seja assim. Só que ele mesmo já está entrando num processo de decrepitude natural da idade, mas ele condena na mulher ela não se conservar como aquele objeto. Né? Então, esse tipo de percepção é algo que é recorrente no livro. Né? Sim, isso me interessa bastante, aliás. Porque a gente entra no machismo, nessas questões todas, né? Mas assim, eu acho muito interessante essa questão dessa confiança, né, do masculina em relação ao próprio... Tem até um livro interessante que saiu agora, que é o da Lígia Diniz, né, O Homem Não Existe. Eu fiz até uma resenha sobre isso. E ela tem um capítulo que ela explora muito essa questão da autoconfiança do homem na própria imagem. É muito interessante. Então, nesse livro, A Loucura dos Outros, eu exploro bastante essa questão da mulher, e eu começo, então, a tocar num ponto que me interessa sempre. Me interessa muito no Eva, me interessa no Mapas para Desaparecer, me interessa no Sorte. No Puro já é um pouco mais... já é menos visível, menos nítido, mas que é a questão do corpo da mulher. Né? O corpo da mulher me interessa muito, porque se a gente fala o corpo da mulher, mas parece que nunca é dela, né? Está sempre
à disposição de outros interesses, né? A gente teve agora essa PL, né, que, por exemplo, a questão do aborto. Então, assim, são temas muito interessantes que se atrelam ao corpo da mulher como um território, de uma terra de ninguém, né, e nunca dela, historicamente, culturalmente. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para esses livros. E A Loucura dos Outros, eu começo, então, a explorar isso, né? A explorar essa coisa também da maternidade. Tem muita coisa do casamento que também volta no Mapas para Desaparecer. Eu faço muitas críticas ao casamento. E é curioso isso, porque muita gente acha contra o casamento. Eu não sou mesmo, nem um pouco, mas é porque eu acho que o casamento, a instituição do casamento, tudo que o casamento representa, as fachadas, os acordos, eu acho tudo muito interessante de se observar, né? Porque tem ali uma série de gestos e códigos, né, que são comuns a todos e que partem muito desse disfarce, né? Eu me interesso muito por isso, né? No que está ali na fachada, mas assim por trás dessa fachada, o que é que acontece ali dentro. E eu acho que o casamento é muito fértil para isso, né? Tem muitas histórias a partir disso, né? Do íntimo, do dentro de casa, né? Das portas fechadas. E a Loucura dos Outros explora bastante esse tema, eu acho. Quando você publicou A Loucura dos Outros, que foi em 2016, você estava já escrevendo Sorte ou você já estava escrevendo os contos do Mapas para Desaparecer? Eu já estava escrevendo Sorte, já. A sua obra seguinte foi essa mesmo? Quer dizer, ou seja, a ordem de publicação corresponde à ordem da escrita? Não, eu comecei o Sorte antes da Loucura dos Outros, curiosamente. Eu comecei a escrever o Sorte porque o Sorte ele começa mesmo com uns espantos, umas descobertas, e eu começo então a fazer anotações para o que seria o Sorte. Eu não sabia ainda que seria o Sorte, mas eu começo então a me interessar por assuntos do Sorte, começo a fazer registros e anotações para o que viria então a ser o Sorte. Agora muda muito, né, o registro literário, porque você passa de um livro de contos para um romance. E um romance que é um romance que se passa num outro momento histórico, embora diga muito ao nosso presente, que é o Sorte, que é um romance que sai em 2018. Foi um romance que deu, acho, maior visibilidade a Nara Vidal, porque ele ficou entre os 3 ganhadores do Prêmio Oceanos do ano seguinte, 2019. E é um romance que se passa no começo, primeira metade do século XIX, e é um romance que, de alguma maneira, cria uma relação, um link, né, uma continuidade entre questões como essa do corpo da mulher, enfim, da voz da mulher, da violência, e dentro de um panorama que, como eu disse, estabelece uma ligação entre universos diferentes, porque é um romance que tem uma personagem que vem com a família da Irlanda para o Brasil. Na verdade, ao chegar no Brasil, acaba entrando em contato com outra realidade e estabelece-se entre as duas mulheres, a Margaret Cunningham e a Mariava, que é uma escravizada, que estabelece-se uma relação, enfim, de identificação e empatia dentro de uma mesma história. Mas o que é interessante, que é um romance que dá conta de aspectos da história brasileira muito permanentes, né? Que até hoje reverberam no nosso presente, a escravidão, enfim, a assimetria social, a exclusão, mas que também não diz respeito exclusivamente ao Brasil, diz respeito a uma questão mais geral e estrutural, que é dessa assimetria meio que universal, ou se não é universal, pelo menos é muito ocidental, entre homem e mulher, além das assimetrias econômicas também. Sim, né? Claro. Se você pudesse contar um pouquinho a história, então, do Sorte, só para a gente dar subsídios para que todos entendam sobre o que a gente vai falar a partir de agora, seria interessante. Se você desse uma sinopse do livro, para daí todo mundo poder entender sobre o que a gente vai falar quando eu fizer perguntas mais específicas. É difícil dar uma sinopse do livro, mas eu vou tentar. O Sorte, eu acho que ele tem alguns elementos que são importantes. Tentar fazer um quebra-cabeça, assim, fazer sentido. Vou tentar. Tem uma lenda Rai Brasil, que é uma lenda importante para a história, que é uma lenda celta, e essa lenda diz que
existe uma ilha no Mar do Norte, que é um mar muito escuro, né, cinza, e nessa ilha, é uma ilha que aparece a cada 7 anos, e nessa ilha há pedras preciosas. Essa lenda, ela varia muito, tá? Ela não é, tem suas variações, mas quem pisa nessa ilha, que consegue pisar nessa ilha, que é uma ilha movediça, que aparece de 7 em 7 anos só, fica com os olhos mudam de cor, ficam verdes. Porque tem a esmeraldas, não é isso? Sim, exatamente, porque tem a ilha. Ou seja, essa ilha essa lenda deriva da existência do Brasil, né? Ou não? Certamente, sim, né? Eu não sei. Porque é uma coisa, porque assim, ela tem elemento. O Brasil é um lugar em que há esmeraldas, né? Em Goiás tem muita esmeralda. Porque eu não sei há esse quando, imaginário sobre o Brasil, né? porque eu não sei quando essa lenda começou. Porque é curioso mesmo a coisa do Rai Brasil, da esmeralda. Eu realmente não sei. Seria interessante entender isso, né? Mas eu acho que... Mas existe, você utilizou como ponto de partida do romance. Eu usei essa lenda como se fosse uma lenda lá celta, né? Ali, Irlanda, Escócia, por ali. Então, essa lenda é importante para a história. E aí, por quê? Porque é uma lenda contada por uma família de irlandeses que estão fugindo da fome da batata, pessoas muito pobres, que estão fugindo da fome da batata ali no fim. O que é a fome da batata? A fome da batata. Para quem não sabe o que é a fome da batata, eu sei porque eu li o livro. Eu não tinha ideia de que no período do século XIX, teve ali na Irlanda uma seca, as plantações de batata, a batata sendo, né, esse produto importantíssimo e fundamental para o alimento, para a alimentação dos irlandeses. Não teve uma peste, uma praga, que a batata não estava mais, né, sendo cultivada, enfim, e as pessoas estavam ficando sem comer e estavam passando fome. Então, ali aconteceu, naquele momento, um fluxo de imigração muito forte para os Estados Unidos e, curiosamente, alguns navios vieram para o Brasil. Eu não sabia disso, mas de fato isso aconteceu, está registrado historicamente, e isso também me chamou muita atenção. Eu nunca tinha ouvido falar desses imigrantes irlandeses vindo para o Brasil. E então essa família vem para o Brasil, essa família composta predominantemente por mulheres e 2 homens, 3 homens, o pai mais os 2 filhos, e eles chegam no Brasil, no Rio de Janeiro. Quando eles chegam, eles ficam então sabendo que aquele incentivo todo do governo brasileiro de trazer os imigrantes para o Brasil se tratava de um plano para recrutar estrangeiros para lutarem na Guerra da Cisplatina, no sul do Brasil. E então a família é então toda desfeita, né? Cada um vai para um lado, uma vai para um convento e algumas vão para uma quinta no Catete. Os filhos vão lutar então na guerra. E aí, quando essa família irlandesa chega nessa quinta, eles encontram, então, um outro núcleo. E, nesse núcleo, existe ali a Mariava, que é essa mulher escravizada, negra, e ela é violentada frequentemente pelo patrão. E a Margarete, que chega no Brasil, que é essa irlandesa que veio nessa travessia, ela chega grávida, ela é engravida de um médico durante o trajeto. Então, ela chega já grávida, mas não sabia ainda. E essa mulher escravizada também está grávida. Então, elas têm isso em comum. Né? Acho que é um bom ponto. E aí a Margarete, você mencionou, uma parte vai para a Guerra Cisplatina, outra parte fica no Catete, a outra vai para um convento. Quem vai para o convento é a Margarete. Exatamente. Porque está grávida. Sim. E aí há eu não sabia, mas parece que você deslocou da Irlanda para o Brasil. Exato. Uma prática. As lavanderias, né, das Madalenas. Porque na Irlanda, durante um período que nem é do século XIX, é mais recente, até década de 60, isso era uma prática. A Igreja Católica na Irlanda acolhia mulheres grávidas solteiras, que, segundo eles, carregavam vergonhas nas barrigas e eram chamados de The Fallen Women, as mulheres caídas, como anjos caídos, né? Porque elas estavam grávidas e não eram casadas. Então, essas mulheres eram acolhidas pelas freiras. Quando os filhos dessas mulheres nasciam, esses filhos eram, então, doados, eu coloco aspas aqui, porque, na verdade, a igreja ganhava algum dinheiro com isso também. Então, eles eram vendidos para as famílias, e famílias de todo canto, famílias espanholas, famílias australianas, enfim, inglesas. Então, isso também acaba por
destroçar muitas famílias, né, nessa época. Aliás, o sorte vem muito também porque eu tive uma experiência com uma dessas mulheres caídas. Era uma senhora, eu fazia uma coisa de voluntariado num lar para pessoas mais velhas, idosas. E eu li algumas coisas para essas mulheres que não enxergavam bem. E aí, uma delas era... Isso em Londres. Isso em Londres. E ela é a Margarete. Uma delas era a Margarete, essa senhora que me contou que ela teve filho, mas ela não foi mãe. E aí ela me contou a história dela. Ela era exatamente uma dessas mulheres. Eu fiquei muito... aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei assim meses pensando nela. E a forma de elaborar foi exatamente começar a escrever o Sorte, né? E aí, depois, quando eu venho para o Brasil visitar a família, eu encontro na minha casa dos meus pais uma série de documentos que uma parente deu para o meu pai, porque é professor de história, que eram documentos que se tratavam de compra e venda de pessoas escravizadas. E aquilo é mesmo espantoso, né, você ver aquilo, porque tem ali uma descrição das pessoas, como se estivessem vendendo mesmo. E ali me chamou a atenção ali o papel que fala da Carolina e da Francisca, que é até para quem eu dedico o livro no início, que são duas mulheres, uma mais velha e outra mais nova, que estão à venda, né? Elas estão à venda. E a Mariava é muito pensada nelas, né? A Mariava, que é essa mulher escravizada. Ou seja, você partiu da experiência de conhecer uma senhora inglesa. Ela era irlandesa. Num asilo de Londres, no asilo inglês, que tinha passado por essa experiência de ter um filho, digamos, entre aspas, ilegítimo e ser obrigado a ceder esse filho. Então, você partiu de um lado dessa história e de outro lado de uma história bem brasileira, mineira, que você descobriu em papéis familiares, de um comércio de carne humana. Né? Exatamente. No fundo, não passa disso. E a partir daí surgem as duas personagens principais do Sorte, que são a Margaret, que é uma irlandesa que vem para o Brasil, e a Mariava, que é uma escravizada no Brasil. Exato. E elas se conhecem como? Elas se conhecem quando, então, a Mariava vai para essa quinta, que é uma quinta no Catete, no Rio de Janeiro. Ela vai para lá e lá ela encontra, então, essa mulher que é escravizada e está nessa fazenda. Na verdade, a minha intenção com o Sorte era escrever só a partir da irlandesa, sabe? Só a partir de toda essa questão das freiras católicas. Mas não estava dando certo, a narrativa não estava fluindo, não estava acontecendo. Então, quando eu achei essa relação com o Brasil, fechou, assim. Eu achei que aquilo dava um bom arco, assim. O que te marcou mais? A história da Margaret irlandesa que você conheceu no asilo ou a sua história brasileira? Eu acho que os dois, e bem equivalente mesmo. Eu acho que foram as duas histórias, porque eu acho que a gente trata ali, primeiro a gente trata dessa irlandesa, dessa violência absurda que você tem um filho seu tirado, né, de você e entregue para sei lá quem. E aí tem toda uma questão também dessa culpa católica, desse moralismo, que é a coisa mais hipócrita desse mundo, porque alguém rouba o seu filho, enfim. Mas também a questão desse corpo dessa mulher escravizada que é posto à venda, né? Isso, né, é também de uma violência descomunal, né? Então, eu acho que esses dois pontos são pontos de espanto, né? A partir disso, então, dá essa vontade de elaborar sobre essas questões. E aí começa, então, a escrita, né? Acho que parte muito disso, sim. E também tem a questão, no caso específico da Mariava, a questão da violência sexual, assim, não apenas o que já seria muito a violência da escravidão em si, mas também a violência sexual, a subjugação do corpo, né? Sim. Que é uma coisa que já tinha aparecido na sua obra. E aí as duas têm filhos, e esses dois filhos, eles se tornam, entre aspas, irmãos, né? É porque... Não sei se, assim, tudo bem a gente desenvolvendo um pouco a história para você contar? Claro. Não, porque não é uma história que vai ter um spoiler que vai tirar... Não, porque o que interessa é a escrita, né? O que interessa é a maneira de narrar isso, que eu acho que é o mais importante dentro da literatura em geral, mas no caso da Nara em especial. Aliás, parece que é uma história muito comprida e complexa. São 100 páginas o livro, é muito curtinha a história, é muito curta mesmo. É muito curta. Mas as duas, então, têm esses filhos, né? A Margarete, que é irlandesa, está grávida do médico, ela tem esse filho no convento.
E a Mariava, ela é estuprada pelo português dono da quinta e ela também tem um filho. Só que ela sai, ela foge dessa quinta. Ela sofre uma violência também, cega um olho dela, enfim. É um livro leve, gente, estou brincando. Mas as duas têm esses filhos e o filho... E aí acontece uma coisa um pouquinho misteriosa, né? Mas que o filho da irlandesa que está no convento, ele é raptado numa noite, né? E aí depois, com o passar da história, a gente compreende então que foi a Mariava que buscou esse menino para ela tomar conta dele, para que ele não fosse então entregue para famílias através das freiras. E aí eles se tornam parceiros, né? E eles se tornam irmãos. Um é o Emanuel, é o filho da Margarete, e o Cícero, que vira Cícero. É o Mané e o Cisso. E eles viram Mané e Cisso porque eles vão para Minas. E em Minas, qualquer pessoa que se chama Manuel se chama Mané, e qualquer pessoa que se chama Cícero é Cisso. Haja vista o Garrincha, né? Não é mineiro, mas de qualquer maneira. Exato. Assim, Mas, e aí eles viram irmãos, né? Apesar de um ser branco e o outro ser negro. E eu acho que... E as freiras se chocam um pouco com Sim, essa, exatamente. essa relação da Margaret com a Mariava, Sim. Essa relação dos filhos. E os filhos são estigmatizados, né? Sim. Também. Ou seja, tem uma transmissão aí do legado da exploração e da escravidão para eles, né? Porque essas mulheres ficam amigas, mas é uma amizade que não é usual, por conta exatamente que uma é branca e a outra é negra. Então, as freiras se escandalizam com isso, enfim. E quando esses meninos vão, então, na terceira parte do livro, que é narrada em terceira pessoa, e eles vão para Minas, e lá eles se tornam irmãos, né? Eles são irmãos, porque eles são da mesma... Eles vão com a Mariava, e eles são irmãos, então ficam juntos. E aí, a partir disso, também tem toda uma questão do que é o Cisso, que é o negro. Ele escandaliza também muitas famílias, porque ele é, no ponto de vista das pessoas do livro, tratado como se fosse um menino branco, e ninguém compreende muito bem aquela relação, né, que eles são ali de igual para igual. E isso também traz um certo espanto, né, para aquela sociedade ali de Minas, que vê esses dois meninos juntos e ninguém sabe de onde eles vêm. Isso também é importante, né, porque traz ali essa questão da origem que foi apagada, né, desses dois meninos. Uhum. Perfeito. Eu estou olhando aqui uma coisa sobre o livro, que eu fiz as minhas anotações aqui. Eles têm características, os dois. Enfim, eles caem numa espécie de marginalidade, né? Sim. Como se dá isso? Isso foi... Eu quis muito explorar isso, porque nas cidades pequenas, como a minha cidade, por exemplo, existe sempre uma expressão que é muito pejorativa, mas eu vou falar como as pessoas falam, né? Que são os loucos da cidade, né? São as pessoas que estão... O louco da aldeia, né? Que estão sempre ali, ninguém sabe de onde vem, mas que são parte da cidade, né? São parte da paisagem, todo mundo conhece. Guarani, claro, tem muitas dessas pessoas, toda cidadezinha vai ter. E o Cisso e o Manel, eles viram exatamente essas pessoas. E eu acho que eles viram essas pessoas por uma coisa muito crucial, que é o apagamento da origem deles. Como eles vêm de uma mãe que é negra, que é a Mariava, que escapou uma pessoa escravizada que escapou da quinta, ela não tem a história, ninguém sabe da história dela, né? É apagada propositalmente. Aliás, tem uma coisa que chama a atenção, assim, é a Margaret Cunningham. Sim, e é só a Mariava, exatamente. Uma tem sobrenome e a outra não. Quer dizer, ou se tem, enfim, não ganha realce, né? Exato. E que é uma questão que eu acho que até hoje, né, às vezes as pessoas pensam muito assim, as pessoas são muito orgulhosas de contar que tem parentes que vieram de não sei onde, mas o Brasil, né, tem essa questão estranha, que é o apagamento de todas essas pessoas que vieram, vieram escravizadas do continente africano, e pouco se sabe, né? Pouco se sabe do antes, pouco se sabe do depois. É uma história sempre muito mal narrada, muito mal contada, né? Contada, enfim.
por questões de interesse, mas a Mariava, no caso, que é escravizada, ela passa a ser, então, uma pessoa sem referência nenhuma, sem história nenhuma, e ela tem essa história totalmente silenciada. Então, esses meninos, quando a mãe morre, eles ficam sem a mãe, eles estão nessa cidadezinha, que é mesmo Guarani, é uma Guarani lá do século XIX, e esses meninos, então, se tornam esses, entre aspas, os loucos da cidade, da aldeia, né? Porque ninguém sabe de onde eles vêm. E eles têm algumas características também, né? O menino que é branco, ele tem os olhos muito claros e ele começa a ficar cego nessa terra tropical. O outro, que é o negro, ele tem dificuldade para andar. Então, as pessoas, eles são livres. Ninguém incomoda esses dois, mas eles são livres por conta disso, por serem marginalizados, né? Isso também é interessante que acontece com essas pessoas. Bom, e por tudo isso que foi contado aqui pela Nara, o título Sorte, enfim, que é uma palavra que tem vários significados, a gente percebe que não é sorte no sentido de um acaso benfazejo, mas sim um destino, enfim, sobre o qual paira uma série de infelicidades, né? Exato. É a sorte de cada um, né? É a sorte brasileira, sei lá. É mesmo isso, é o destino. A sorte no sentido de destino, né? Que sorte teve essa pessoa na vida, nesse sentido. Você escreveu esse livro estando na Inglaterra, né? E obviamente você tem uma personagem, uma família irlandesa. Você teve que fazer algum tipo de pesquisa histórica, já que, né, você mencionou a lenda Rai Brasil e tal. Sim. Você teve que fazer algum tipo de pesquisa no processo de composição do livro? Conhecer um pouco da história desses migrantes irlandeses? Porque assim, a gente sabe que a Irlanda, né, é um dos países que forneceram maior contingente de imigrantes na Europa, né? Assim, aqui para o Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos, né, assim, junto com a Itália, assim, uma quantidade enorme de imigrantes, né? Essa questão é importante porque, às vezes, as pessoas se referem ao Sorte como romance histórico. Eu não acho que seja. Eu acho que ele tem apenas referências históricas, como o Puro também, né? Eu acho que as questões históricas, os fatos, né, que a gente tem ali como registro histórico, eles me servem para povoar a história, a ficção. O que me interessa é a ficção nesse exercício. O que me interessa é a ficção. Mas as referências históricas, elas servem para dar aquele contexto, né? Eu quero falar desse momento, desse recorte histórico. Então, aquilo ali vai aparecer. Por conta disso, existe sim um trabalho de pesquisa, mas ele não é exaustivo. Ele não é, sabe? Eu não quero ficar checando referências o tempo inteiro. Eu tenho a liberdade da ficção, de criar em cima disso também. Mas eu fiz essa pergunta pensando no fato de que você enfim, é brasileira, mineira, conhece a história do Brasil muito bem. Mas a história da Irlanda, embora seja um país, vamos dizer assim, que faz parte da Grã-Bretanha, parte pelo menos da Irlanda, faz parte da Grã-Bretanha, não é o mesmo país, certo? Você está em Londres e essa família é parte da Irlanda. A Irlanda é outro país o contexto é diferente, a língua é muito diferente, né? O inglês é muito diferente, mas as línguas locais são incompreensíveis para quem fala inglês, né? Não só para saber se isso foi uma preocupação sua ao elaborar isso, ou conhecer mais a realidade da Irlanda, no sentido dessa história de migrações. Sim, mas eu tenho muita curiosidade, em geral. Eu tenho curiosidade. Então, quando eu comecei a escrever sobre essa situação, na verdade, o Sorte levou 6 anos para ser escrito, e eu acho que não foi tão necessariamente a escrita. Foi porque eu me distraía com as pesquisas. Eu acho muito interessante pesquisar sobre isso. Eu gosto muito de história. Eu acho história, assim, uma coisa tão rica para o ficcionista, sabe? É uma coisa que tem tanta coisa ali para a gente transformar em ficção, como ponto de partida, né? Não que tem que ser fiel, não é isso, mas como ponto de partida para inventar mesmo, né? Para criar em cima daquilo. Então, eu acho que a pesquisa, assim como também o Puro, ela acontece, mas mais por prazer e por curiosidade, e menos por responsabilidade. É interessante que eu fiquei pensando, de fato, eu logo no começo do nosso encontro, eu falei, ela publicou um romance
histórico, mas eu falei entre aspas porque não é exatamente um romance histórico. Você acaba de reiterar isso, não é um romance histórico, você não considera romance histórico. Me ocorreu aqui, enquanto você falava, que é um romance, assim como acontece com o Puro, que busca, na história, a genealogia de problemas que atravessam todas as suas narrativas, independentemente de estarem localizadas num tempo histórico pregresso ou atualmente. Isso me parece interessante, porque assim, a gente vai pegar o que aparece na Loucura dos Outros, nos contos de A Loucura dos Outros, no Sorte, depois no Eva, depois nos contos do Mapas para Desaparecer e, finalmente, no Puro, a gente vê uma temática reincidente, que são essas questões que a gente está falando, sobre apropriação do corpo, enfim, esse foco na experiência da mulher como, vamos dizer assim, uma espécie de catalisador das violências, das formas de apropriação, de exercício de poder da nossa sociedade, e não apenas brasileira. Só que, em cada livro, você aborda esse tema, que é mais ou menos transversal na sua obra, de uma maneira. Sendo que, nesses dois romances que se passam no passado, o Sorte, que se passa no Brasil escravista do século XIX, e do Puro, que se passa no Brasil eugenista, nós já vamos falar dele, dos anos 1930, né, os anos da ditadura Vargas, esses dois livros, por abordarem, num tempo histórico pretérito, esses temas que são transversais na sua obra, é como se eles traçassem a genealogia, a gênese dessas questões que atravessam a sua literatura. É engraçado pensar nisso, né? Porque, de fato, eu acho que há esses temas recorrentes, sim. E é engraçado porque porque exatamente esses livros, todos os meus livros de ficção, eles tratam mesmo de alguns temas que são temas caros de discussão, né? Então trata de temas sociais, enfim. Mas eu acho curioso isso porque eu não sinto. Primeiro que eu acho que a literatura não tem essa obrigação, não tem obrigação de absolutamente nada. É uma coisa que não tem obrigação mesmo. A literatura não tem obrigação de nada. Mas eu acho que a gente escreve o nosso tempo, né? E eu acho que a gente faz escolhas. E também nós temos as nossas pequenas repetições, obsessões. Então, eu acho que são elaborações que são infinitas, elas são inesgotáveis para mim. Essa questão das mulheres, talvez pelo meu próprio ponto de vista, e são coisas que me interessam aprofundar, né? Eu gosto de querer saber mais sobre isso, de ver como as pessoas enxergam essas questões. Então, eu acabo mergulhando mesmo nesses aspectos. E interseccionais. Então, a gente vai pensando também na questão racial, na questão feminista, na questão de classe. São coisas que não existem sozinhas, né? Elas estão sempre atreladas umas às outras. Então, isso vem muito. E a coisa do histórico, né? Porque também me interessa muito trazer... Por exemplo, o Sorte e o Puro me parecem muito atuais, às vezes, né? Então, trazer por isso que eu falei que a genealogia daquilo que Exatamente. está se manifestando nesse presente nosso, né? Exato. Então, por isso que eu acho que não são romances históricos, nem o Puro, Sim. nem esse livro sobre o qual a gente falou, o Sorte. Bom, daí você publica um livro de contos completamente diferente, que é o Mapas para Desaparecer, que é de 2020, composto por 12 contos. E o livro tem uma... Ele está aqui? Acho que não, né? Não. Esse livro tem uma característica que cada conto é seguido de uma palavra entre parênteses que define um pouco, vamos dizer, um campo semântico. E todas essas palavras que definem um campo semântico apontam para uma coisa da negatividade. A desaparição, o cancelamento, o apagamento, a ausência, né? Todos eles. Então, só para ficar claro, você tem 12 narrativas, cada narrativa tem um título, e uma história é completamente diferente da outra. Mas, por exemplo, num conto como, acho que é o primeiro, Castanheira, você tem entre parênteses como, não é exatamente um subtítulo, mas é como se indicasse assim, uma tônica dominante, está escrito ausência. Depois tem um conto, ao qual eu já fiz menção, que é A Morte do Caixeiro Viajante, que está entre parênteses, anulação. Então, vejam, ausência, anulação. Depois tem um conto chamado Luciano Espírito Santo, que entre parênteses tem cancelamento.
Então, e depois um chamado Lucien Rolland, Apagamento. Então, vejam, são contos de títulos muito diferentes. Castanheira, Morte do Caixeiro Viajante, Luciana Espírito Santo, Lucien Rolland, que são nomes de personagens, mas as palavras entre parênteses compõem uma espécie de variações sobre o mesmo tema. Ausência, anulação, cancelamento, apagamento e por aí vai. Né? Explica um pouco a concepção desse livro de contos, que é um livro de contos que tem assim como no A Loucura dos Outros, você pode ler cada conto individualmente, mas eles pertencem a uma mesma concepção de livro. Né? Eles pertencem a um livro que tem um conceito. Sim, sim. Exato. E eu acho que é a questão do desaparecimento mesmo, né? São várias formas de desaparecer ali, no caso. De querer desaparecer, às vezes. De querer, ser exatamente. Desaparecido, nem sempre desaparecer ou querer desaparecer. Exatamente. Eu acho... Foi um livro que eu escrevi na pandemia, e não tem nada de pandemia nele, porque exatamente era a minha ideia, era escrever uma coisa que não tinha a ver com a pandemia, mas eu estava sofrendo de insônia, como provavelmente todo mundo. Era um momento muito estranho nas nossas vidas, e uma tristeza se abatendo no mundo, e enfim... E aí eu comecei a escrever contos de madrugada, e eu escrevi isso muito rápido. Eu acho que eu demorei 2 semanas, e esses contos estavam escritos. Assim, não estavam prontos, mas eles estavam escritos. E aí eu comecei enfim, mandei para o editor para a gente começar a organizar e tudo. Então foi um processo muito rápido mesmo, né? Eu acho que por desespero ali diante daquela situação toda de confinamento, enfim. Mas ele tem esse tema, assim, todos eles, né? Que é muito das relações humanas, né? De novo, essa coisa que tem muito no Eva, né? Que são essa observação. Eu me interesso muito em observar as pessoas, os gestos, o que as pessoas falam, o que elas escondem, principalmente. Eu fico muito atenta a isso. Então, eu faço essas especulações, né? O que as pessoas escondem, o que elas não querem falar. Então, esses silêncios eu gostaria de narrar, né? São esses silêncios que me interessam. No caso desse livro, são contos realmente muito diferentes. Eu estou pensando num aqui que eu gosto bastante dele, que é o Cipó Mil Homens, que também é muito diferente. A voz narrativa é muito diferente, a linguagem é outra. São contos muito diversos mesmo, eu acho, né, um do outro. Eu só consegui ver semelhança entre 2 contos, que é uma pergunta que eu vou fazer em seguida. Mas eu queria que você falasse, por exemplo... Eu acho que, por exemplo, tem um conto, que é o primeiro, que é o Castanheira, que é bem diferente de todos os outros. Sim. Porque daí, quase sempre nesses contos, a questão abordada é desse desaparecimento, desse desejo de desaparecer, desse desaparecimento forçado, esse apagamento, o cancelamento, envolvendo mulheres em relações de tensão com um mundo que inclui muitos homens. Não são necessariamente apenas homens, mas muitos homens. Sim. Agora, no Castanheira, não. É um conto que fala mais de uma relação de uma mãe que perdeu uma filha. Uma mulher que expira, no sentido de morre em vida, para expiar, com X, né, de expiação, sim, a morte de uma filha, a culpa pela morte da filha. É um conto, sim, muito forte, que de alguma maneira reverbera no Eva também, sim, né, um pouco às avessas. Né? Sim. O Castanheiras a minha intenção era fazer do Castanheiras um romance. Mas era tão difícil viver com esse conto, era tão difícil conviver com aquela história. Doloroso, né? Muito difícil. Eu sou mãe, imagina, aquilo ali eu estava ficando louca com esse conto, porque, como o Manuel falou, é um conto que a mãe perde uma filha, a filha desaparece, é o desaparecimento de uma criança, né? Então, assim, acho que é o pesadelo de todo pai e mãe, né, o filho desaparecer. E como é um desaparecimento, não há uma conclusão nessa história, né? Então há essa angústia de não botar um ponto final naquilo, porque a morte, por horrível que seja, ela é definitiva, ela tem um ponto final, ela é visível, né? Você vê a morte, a pessoa está morta. Uma pessoa que desaparece, não há fim para aquilo, né? Você vive naquele conflito ali de será que ela volta, será que não volta, onde que será que está vivo, será que está morto, enfim, todo esse conflito, né, que deve ser. E eu me interessei muito por esse tema, mas um tema muito difícil. E a minha ideia era fazer um romance sobre isso, mas era impossível conviver com esse tema. E aí eu resolvi fechar um conto para me livrar dele, porque estava impossível.
Mas é um conto, de fato, que fala muito dessa relação, é uma relação, né, materna, no caso, essa mãe que perde essa filha porque ela desaparece. Mas há ali também um subtema que é a relação do casamento dessa mulher, né? De novo, esse meu interesse por essa relação íntima, que é uma relação que parece que esse mundo dessa mulher da Castanheira, do conto Castanheira, ele se sustenta ali quase em ruínas, mas ele se sustenta por uma minúscula, ínfima esperança dessa mãe e que a filha volte, né? Ela não aceita totalmente que ela nunca mais vai ver essa filha. Então, por conta disso, é como se ela quisesse brincar de estátua. Ela quer ficar onde ela está, ela não quer mudar nada, ela não quer mudar de casa, ela não quer o divórcio, ela não se livra dos pratos da casa. Tudo continua, o cachorro, tudo continua do mesmo jeito. Porque se por acaso essa filha voltar e ela estiver em outra casa, a filha não vai saber para onde ela pode voltar. Então, ela tenta manter assim aquela moldura ali intacta, né? É muito triste, é um conto tristíssimo, assim, enfim. Agora, você quer falar daquele do Cipós, que você estava falando, Cipó, se você contar um pouco... Sim, o Cipó Mil Homens, ele também é muito diferente, né? Muito diferente do resto. Eu gosto muito desse conto porque ele foi feito assim, pensando em duas coisas muito diversas. Por acaso, pandemia de novo, a gente fazendo quase nada, né? Assim, com muito tempo, assistindo a um documentário sobre essa planta, Cipó Mil Homens, no interior do Paraná. E como que as pessoas usam a planta e o que é e tal. Eu achei tão interessante e pensei em escrever alguma coisa sobre aquilo. E aí eu pensei também num filme que eu gosto muito, que é o Paris, Texas, um conto que se passa no meio do nada. Então ele tem esses dois elementos, que ele se passa no meio do nada, mas ele também tem essa vegetação rica e exuberante que é do Cipó Mil Homens, que serve ali até como enfim, é uma arma, né, que a personagem usa. Porque é uma série de abusos que acontecem, enfim, é um lugar no meio do nada, uma casa no meio do nada, que mora uma mulher com um filho e os caminhoneiros param nessa casa e abusam dessa mulher, e ela, desde criança, e ela não consegue compreender muito bem que aquilo é um abuso, ela vai entendendo aquilo aos poucos, né, e a partir do nascimento do filho, fica estabelecido ali que eles não querem mais esse tipo de vida, mas eles continuam parando e continuam, mesmo, tem uma frase que ela diz, eu continuo dizendo não, mas eles vêm assim mesmo. E aí tem toda ali uma espécie de vingança, né, dela com o filho, que ela guarda jardins muito bonitos e floridos na casa dela, porque são férteis de corpos, né? É isso. Perfeito. Há dois contos que me chamaram a atenção, porque eles têm uma relação muito, muito próxima, né? Como você salientou e eu também falei, assim, são contos muito diferentes entre si. Mas os dois contos que têm nomes de personagens, Luciana Espírito Santo e o Lucien Rolland, tem duas semelhanças assim. E acho que aparece em outro lugar também. E eu acho que aparece num outro conto também bom, mas enfim, vamos nos ater a esse. A questão do meio literário, cultural, jornalístico, do jornalismo cultural. Eu falei, epa, comecei a ficar preocupado, né? Não é você, Manuel. Assim, não, claro, pelo amor. E aí, você cria duas histórias no caso do Luciana Espírito Santo, é uma mulher que tem uma jovem escritora, que tem um caso com um jornalista cultural, que ele tem um caso extraconjugal com ela, e aí tem toda uma coisa assim, enfim, mesquinha, miserável, né, humanamente falando, né, dela ter uma ambição de ter visibilidade. Ele é um cara que pode dar visibilidade a ela porque ele faz, enfim, ele é jornalista, ele tem prestígio no meio cultural, ele conhece todos os editores de outras publicações, editores de livros. Sim. E ela, enfim, ela transa com ele um pouco da expectativa. Em dado momento ele é de um júri de um prêmio. Sim. Literário. Pô, nada, eu falei, peraí, eu não fiz nada aqui. Assim, eu sou jornalista da área de cultura e literatura, sou curador do Prêmio Oceanos. Oh, meu Deus. Eu falei, pô, assim, daqui a pouco... Não, mas são os dois... E eu não tenho nada a ver com isso. Não.
São os dois contos que, na verdade, são... Porque é um livro... Fala primeiro do Luciano, Sim, do Espírito Santo. Sim. É porque são os contos dessa coletânea são contos muito pesados. Esses dois, eles são quase que uma piada, assim. Eu nem ia colocar esses contos na coletânea. Piada nada, que é uma piada. Bom, não vou falar o que acontece com a tal da Luciana Espírito Santo ao coitada, final. é horrível o que acontece com ela, Mas enfim, ela tem um caso com um jornalista cultural, sim, que é curador de prêmio literário, na expectativa de obter um reconhecimento para sua nascente obra literária. Um reconhecimento, exatamente. Mas eu quero só expressar, eu não ia colocar esses contos na coletânea, mas tanto o editor quanto o Carlos Henrique Schroeder, que leu, ele falou, coloca, por favor, coloca. E as cenas, assim, a descrição, assim, vamos dizer, das fofocas, você falou que gosta de fofoca, né, desde criança? Sim. Essa coisa, assim, do meio literário, as pequenas misérias, vaidades, manipulações, explorações, né, sim, assim, ó, os conluios. Exato. Sim, e assim, a Luciana Espírito Santo, ela é essa jovem escritora, né, e ela sai de uma cidade pequena, não sou eu juro por Deus, até porque o final dela é muito horrível, né, mas assim, ela então tenta ter um destaque no meio literário e ela começa então a ter algumas resenhas publicadas em jornais locais e ela fica muito chateada com isso, que ela quer, né, aparecer e tudo. E aí ela começa então a se envolver com pessoas do meio literário que ela considera influentes. Então ela vai lá, tem um caso com um jornalista e o jornalista depois é jurado do prêmio e ela fica esperando que ela seja então finalista porque, né, é o mínimo que ele pode fazer por ela e tudo dá muito errado, né, no final das contas. E tem toda também uma questão com a rede social, né, que é tristíssimo isso, né, que é essa exposição dela. Agora, se esse é um conto muito breve, né, esse é realmente um dos mais breves do livro. Já o Lucien Rolland talvez seja dos mais longos, que a história é a seguinte, daí é o contrário, é um escritor, né, a Luciana é uma jovem escritora ambiciosa. Aí, no caso do Lucien Rolland, é um escritor de renome, é considerado o maior escritor de sua geração, um escritor cujos livros são esperados ansiosamente pelo meio literário, cultural, blá, blá, blá. E aí, uma jovem escritora também, né, uma jovem que tem pretensões literárias, se propõe a escrever uma biografia dele. Sim. Né, uma biografia de um escritor vivo e atuante. E aí eles têm um envolvimento também. Sim. E aí a coisa é toda... Aí é uma sucessão, aí é uma coisa terrível, porque de um primeiro momento ela é submissa a ele, ele a subjuga, mas depois ele transfere a ela o prestígio que ele tem, o dia do lançamento do livro dela, que é a biografia dele, no final das contas, é a entrada dela no grande mundo da literatura. Então ela almoça, janta, enfim, vai a coquetéis com as maiores sumidades, etc. e tal. Sim. Mas algo a incomoda. Sim, sim. Esse também não ia entrar, né? É muito engraçado isso, porque eu achei que não tivesse nada a ver com os outros contos. É muito curioso isso, essa escolha, né? Essa curadoria, como é que isso se dá. Mas de fato, assim, é meio uma piada, mas é também uma crítica, né, ao meio literário, né, que pode ser muito mesquinho, muito difícil, né, muito difícil. E eu acho que a crítica ali que talvez tenha ali uma intenção, né, se é que tem isso, mas eu acho que é exatamente essa repetição dos mesmos nomes, né, essa coisa de sempre aquele ali ser esperado e ser considerado sempre bom, ainda que talvez não seja mais, ou que tenha sido uma vez só, né? E ele, no caso, ele é uma farsa. Ele não lê nada, ele é um impostor, ele não era para estar ali, né? Então, assim, tem essa brincadeira, né, que eu faço com o prestígio que ele tem. E aí tem um lado que eu falei, que eu sugeri, que é o seguinte: em dado momento, ao escrever a biografia do Rolland, ele fala para Ana Cristina, que é a biógrafa, para omitir um determinado episódio. Eu não me lembro. Assim, vamos relembrar a altura da obra. Eu nunca leio os meus livros depois de publicar. Não, porque a história é a seguinte, a Ana Cristina está escrevendo... Não, eu vou falar porque é engraçadíssimo. Desculpa, porque assim, o livro... Eu não vou contar, tá, o final, porque aí sim, eu acho que aí é sacanagem dar spoiler para quem for ler. Eu também acho spoiler. Porque é muito legal. Não, Luciana, a gente já não deu spoiler. Esse aqui é simplesmente o seguinte: na hora que ela está escrevendo a biografia do grande escritor, ele fala: eu só quero fazer o seguinte... que você omita um episódio da minha vida, que é um episódio em que ele teve um desmaio na Flip. Ah, lembrou?
Aí ele quer que omita, embora seja um caso público, mas ele quer tirar isso da história oficial dele. E não apenas isso. E depois ela vai, aquilo fica incomodando ela, mesmo depois do lançamento do livro fica incomodando, ela vai tentar ver por que ele queria apagar isso da história dele. Eu estou lembrando agora. Né? Tem um apagamento, aliás, esse se chama apagamento. Sim. Aí, nesse caso, não é um apagamento dela, Não, é um apagamento dele. que ele faz da história dele, que é uma história de apagamento. Sim. Ele quer apagar da própria história uma história em que ele apagou outra pessoa, e ela vai Exato. atrás dessa história, Sim. descobre Descobre uma a predecessora dela, Exatamente. digamos assim. Mas o que é muito interessante, que aí que eu acho que é o ápice da crítica a essa relação de saber e poder que tem no conto, que é o fato de que, ao pedir para ela omitir essa passagem constrangedora da biografia dele, ele não apenas pede, ele exige, e ele ameaça. E ele fala, se você não fizer isso, eu também vou te apagar. Certo. E, ou seja, ele quer que apague algo do passado dele e ameaça ela de um apagamento, sendo que aquilo que ele quer que seja apagado do passado dele envolve o apagamento de uma outra mulher. Exatamente. Então é uma série, rede né? de apagamentos. E isso envolve o meio literário, o circuito das festas literárias, Sim. vamos dizer assim, o status quo cultural brasileiro. É muito interessante. É muito satírico, Sim. mas é uma sátira que não é aquela sátira... Não é sátira estilo Woody Allen. Uhum. É uma sátira nervosa, porque você lê aquilo com aquele riso nervoso de que fala, meu, que coisa... Sim, é de arrepiar, assim, a canalice, né? Vamos falar... Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. E ele é exatamente essa relação do poder, né? E do prestígio, acima de tudo, eu acho, né? Porque ele é uma pessoa que tem prestígio. Então, ele nunca é questionado em relação ao talento ou às habilidades. Ele simplesmente... existe naquela posição de prestígio e ele lucra com isso, né? Sempre, enfim, está sempre em evidência nos jornais e tal, enfim, né, tem leitores, enfim, todas essas questões. É curioso, eu quase não botei esse porque foi uma brincadeira. Eu escrevi e me diverti muito com esse aí, eu confesso. Ainda bem que você não omitiu, excluiu esse. Mas é legal, é legal. Legal. Bom, vamos passar então para o livro, que eu acho que é o livro mais complexo e talvez mais difícil da gente, para quem não leu, transmitir o conteúdo, que é o Eva. Que é o seu livro seguinte ao Mapas para Desaparecer, que é um livro, deixa eu pegar a data, só para não errar, 2022. O Eva é um livro de uma complexidade e de uma escrita que é meio desnorteante. Eu vou falar uma experiência que eu tenho, porque eu li o livro, né? Então, te desnorteia. É um livro dividido em 3 partes, sendo que a primeira e a segunda são mais sucintas, e o cerne do livro é a parte do meio. A parte central. A primeira chama-se Superfície, a segunda Profundo e depois Fundo. É escrito em diferentes momentos. É escrito, o tempo presente é de uma mulher que está fora do Brasil, né? Sim. Onde ela leciona português, ela está encerrada numa casa, ela se chama Eva, é a Eva do título, e ela costura histórias traumáticas que envolvem tanto a perda da mãe, quanto a relação tóxica que ela tinha com a mãe, a relação abusiva que ela tinha com a mãe, que a mãe tinha em relação a ela. Sim. E que a estigmatiza. E ao a estigmatizá-la, produz um modo de ser também. Ela é uma mulher que nasce sobre o signo do demoníaco, até na escolha do nome, Eva, né? A Eva, a mulher associada ao pecado original. E aí, e onde está o caráter desnorteante da narrativa e da escrita, é porque você nunca sabe se que o que ela está falando é verdade, factualmente. Ela está encerrada num lugar, escrevendo, tecendo essas memórias, só que em dado momento a justaposição de eventos que estigmatizam Eva como uma mulher, enfim, com o diabo no corpo, demoníaca, depravada, e aquilo que esse estigma produz, que é ela ter uma série de vivências que são alucinantes, assim, do ponto de vista
das experiências sexuais dela, afetivas, etc., o acúmulo é tão grande que você, em dado momento, você não sabe mais, até porque ela tem interlocutores no lugar em que ela escreve, que são interlocutores que são como aparições para ela, você não sabe se também aquilo que ela está relatando, inclusive filhos abortados e filhos tidos e que não estão com ela, enfim, você não sabe casamentos. Chega num ponto em que o leitor fica sem chão, porque ele não sabe, inclusive, se o casamento é real, se aquilo que ela vivenciou em dado momento quando ela está na Inglaterra é verdadeiro ou não. Sim. Tudo se passa num plano, numa linha muito tênue entre o real e o alucinado. Certo. É muito interessante te ouvir, porque eu acho que o Eva, de fato, ele é uma leitura um pouco mais exigente, sabe? Eu escuto isso de leitores. Há pessoas que acham o livro exigente demais e desistem até da leitura, porque não dá para acompanhar. De fato, eu acho que essa estrutura, ela... Claro, a ideia, né, da escritora, no caso, é tentar fazer o leitor acompanhar esse processo de loucura, né? Então, aquilo ali, ela vai enlouquecendo e como se a gente entrasse naquela cabeça delirante mesmo, né? Ter essa experiência, enquanto ela vai enlouquecendo, nós entramos, porque ela narra a história, né? Isso é muito importante, a voz é ela que vai narrar essa história. Em todas as partes é ela que vai narrar. Então, é importante isso, porque tem alguns fragmentos, ela puxa algumas memórias, é muito sem ordem, né? E isso pode desnortear mesmo uma leitura, né? E exigir muito. Eu acho que, no caso do Eva, tem ali as três partes, e o profundo, no caso, é o meio, porque é onde é onde ela consegue estabelecer, ela não consegue estabelecer nada, onde eu, como escritora, digo para ela que ela vai enlouquecer. Então, assim, é o ápice da loucura dela, né? É como se fosse ali uma morte dela também, né? E por que há esse enlouquecimento? Vamos dizer assim, não psiquiatricamente falando, não psicanaliticamente falando, sim, mas sim. do ponto de vista da articulação narrativa. Porque ela nasce sob o estigma de um nome... Sim. Aliás, ela nasce sob um nome que a estigmatiza. Certo. E isso já traz vamos dizer assim, uma divergência entre o pai e a mãe dela, né? Então, assim, a Eva, no caso, ela é uma personagem que ela é muito fruto dessa repressão sexual, mas também de uma opressão que ela sofre, né, o tempo inteiro. Então, essa coisa dela nascer Eva e todo mundo dizer que ela tinha o diabo no corpo, porque a Eva, quando criança, ela tem também ali uma experiência de que ela anda um pouco manca às vezes, ela tem uma perna que tem alguma dificuldade ali para ela andar, e ela é levada então para uma benzedeira, e essa senhora acha que ela anda assim, porque quando ela anda assim, ela rebola um pouco, então acha que aquilo ali é o diabo que está no corpo dela, chamando a atenção dos homens, ela tão pequenininha já chamando a atenção dos homens, e tem toda essa, sabe, esse crescendo aí dela começar a virar mesmo que um objeto, né? Um objeto, as pessoas olham para ela, cobiçam a Eva desde muito pequenininha. Agora, as pessoas cobiçam ela porque também ela é quase que marcada por um discurso familiar que a torna cobiçável, né? Sim, porque... vamos dizer, dentro de um discurso repressivo, essa repressão produz exatamente a sexualidade dela. Exatamente. Ela, tentando evitar, faz com que seja mais evidente, né? Então, ela é uma personagem que eu acho ela bem complexa, porque a gente não sabe se gosta ou desgosta dela. A gente não sabe se gosta ou odeia a Eva, né? Em algum momento eu fico um pouco perdida, assim. Eu tenho muita pena dela, ao mesmo tempo eu tenho raiva dela. Enfim, eu sinto muita coisa pela Eva, né? E eu acho que esse processo de enlouquecer, no caso, vem muito exatamente da relação dela com a mãe. Eu acho que a relação dela com a mãe é crucial para isso, né? Porque é uma relação... O livro começa com a morte da mãe dela, né? Ela está ali... Não começa com a morte, começa com ela lidando com a morte, né? Lidando com o luto. Aliás, esse início...
eu achei que fosse escrever uma autoficção, mas eu também não dei conta disso. Então, eu começo a primeira página, eu tento reproduzir uma coisa que, de fato, aconteceu comigo e com meu pai, que, para mim, é muito importante nesse livro. E aí, a partir dali, eu já não dou conta de falar disso e já começo a inventar mesmo e não tem nada a ver com nada. Algumas referências, claro, a gente pega da nossa vida, enfim. Coisa do interior, né? Sim, por exemplo, de o clima de asfixia moralista Exatamente. do interior. Quer dizer, isso é uma coisa que dá para imaginar. Só para vocês, assim, vocês que ou se leram, talvez compartilhem comigo a sua opinião, se não leram, vão entender. Não tem a mais remota possibilidade de vocês acharem que é um livro autobiográfico. Não existe isso. É uma história completamente diferente, não tem nada a ver. Sim. É outro. Não é. Embora a Nara, escritora aqui presente, possa dizer, a primeira cena remete a uma cena que eu vivi, sim, o resto é tudo ficção. Em nenhum momento o livro te autoriza a pensar que tenha qualquer aspecto autoficcional. Exatamente. Só para deixar bem claro, sim, isso é uma obra de ficção de uma personagem muito complexa, sim, mesmo. Sim, e, nossa, a última coisa que eu quero ser é Eva. Meu Deus do céu. Mas, assim, eu acho que essa questão do enlouquecimento, aí no caso, vem muito precisamente dessa relação com a mãe. É uma relação muito complexa, porque é uma relação de amor, mas um amor como a gente conhece de uma maneira um pouco estranha, né? Que é aquela ideia de que eu te amo incondicionalmente. Então, às vezes a pessoa trata mal outra pessoa, mas porque tem os laços de família, aquilo mantém aquele vínculo intacto, né? E isso é muito questionável. A Eva sofre muito a manipulação da mãe, é uma relação muito tóxica. A mãe dela quer controlar a Eva, controlar o corpo, principalmente o corpo da Eva. A Eva sente essa necessidade, vontade, desejo, né, de explorar o seu corpo sexualmente, e ela é tolhida por isso. A mãe dela julga ela moralmente por causa disso e é muito repreendida por conta disso. Então, eu acho que como a Eva tem essa relação com a mãe, que é uma relação muito de dependência também afetiva, ela quer que a mãe goste muito dela. Eu acho que cabe aí nesse lado, nesse aspecto, eu não sei explicar bem, mas eu acho que essa relação é tão tóxica que ela acaba, então, enlouquecendo mesmo a personagem. Ela é como é que eu posso dizer? Ela se desvincula daquela imagem da mãe, que a mãe acaba, quando a mãe morre, ela começa então a elaborar sobre essa mulher que foi manipuladora, né, em relação a ela. E ela começa a elaborar, ela começa então a entender que aquela mulher, que aquela mãe era de fato uma mulher, que era uma mulher às vezes muito má. Que, aliás, eu penso muito no livro da Maria Esther Maciel, esse novo dela, né, que fala também sobre essa mãe. É muito fantástico, e fala de uma mãe também que manipula. E tem um aspecto que, assim, quando ela descobre que essa mãe é uma mulher, no sentido, sim, de que é uma mulher como ser desejante, ela percebe o quanto a repressão que ela sofreu, que produziu o desejo nela, e uma forma de desejo, era um modo, a repressão, da mãe controlar o próprio desejo. Exatamente. A mãe se trancava no quarto para exercitar seu desejo solitária, sim, e ela projeta esse desejo na filha. Sim. Ela quer reprimir esse desejo, recalcar esse desejo na filha, uhum, mas como a filha não está encerrada num quarto, ela exerce esse desejo de uma maneira tortuosa, sim, errante. Sim. Né? Então, ela faz tudo que a mãe faz na solidão do quarto, sim, ela faz com outras pessoas. Sim, ela faz para aparecer, ela não quer esconder, né? Ela não quer esconder, exatamente, o corpo dela vira, então, esse trunfo, né? É o que ela tem, ela quer explorar isso e mesmo para provocar essa mãe, né? Durante a juventude. Só que, quando o livro começa, essa mãe já morreu, então é uma outra relação com a figura materna, né? É uma coisa já que passou, né? É uma mãe que ela então já conheceu, né? A partir dessa relação de mãe e filha tóxica e tudo mais. Mas durante a juventude é isso mesmo. Eu acho que a Eva até banca esse desejo de uma maneira muito... Ela provoca muito, né, a mãe dela, e ela diz que vai fazer, e ela, enfim, ela tem consciência desse corpo
que pode seduzir outras pessoas, e ela usa isso até as últimas consequências. E eu acho que uma coisa que me chama muito a atenção e que eu admiro muito na sua literatura, Nara, é que você trata de alguns temas que estão na ordem do dia, mas sem cair numa coisa assim, estereotipada da a mulher submissa ou fruto ou subjugada isso, pelo olhar masculino. Não. A gente vê que toda a estrutura que existe, que é machista, que é de expropriação do corpo da mulher, etc. e tal, que existe essa estrutura, Sim. ela se manifesta em várias situações, não apenas numa relação entre um homem machista, ogro, e uma mulher vítima. Não, ela pode ser transferida de maneira, digamos assim, ela se insinua, ela se torna, ela se capilariza, Sim. mesmo nas relações entre as próprias mulheres. Sim, sim. Né? O que está acontecendo entre a mãe da Eva e a Eva é uma relação entre duas mulheres, mas que capilarmente se conecta com outras formas de estrutura, de exercício do poder sobre o corpo numa sociedade como a contemporânea. Exatamente. E é importante você tocar isso, porque eu realmente, essa coisa do estereótipo, de falar, né, uma coisa meio de panfleto, né? Eu tenho muito medo disso, eu tenho pavor disso. Eu acho que a literatura é perdida, ela acaba, né, nesse ponto. Quando cai é uma armadilha, né? Às vezes a pessoa quer falar sobre alguma coisa e vem muito do fora para o dentro. Eu acho que começa muito do dentro, do minúsculo para fora, né? É o inverso. E eu acho que é muito complicado isso, essa coisa de ter uma pauta para falar sobre na literatura. Eu não consigo compreender isso. É uma coisa que... E você consegue passar muito, muito longe disso, tanto pela forma como você escolheu para estruturar seu livro, essa relação, sobretudo, entre uma mãe e uma filha, mas mesmo na relação dessa filha, dessa Eva, dessa protagonista, com outros homens, com outras pessoas, com outros universos, tudo está numa zona de instabilidade, graças ao ponto de vista dela, que é um ponto de vista que oscila entre o trauma e a alucinação. Sim. Que faz com que você não tenha nenhum tipo de nomeação do real fechada, ela conclusiva, não é ancorada em peremptória. Nada, né? Não, é aberto. Sim. E é aberto e ganha instabilidade por causa dessa linguagem, que é a linguagem que você confere a essa Sim. narradora. Sim, tem a ver com essa proposta mais estética, né? Que é assim, a linguagem é muito importante. Não é só o tema. Eu acho até que o tema talvez seja o que menos importa de uma forma quando eu escrevo. É mesmo uma proposta de linguagem, uma proposta estética, de formas de falar, estrutura, né? Forma em si. Passa muito através disso, né? Eu acho. Como você falou anteriormente, né? Todo escritor tem suas obsessões, que não deixam Sim. de ser temáticas, mas o que interessa não Sim. é a maneira como essas obsessões são expressas. Exato. E por falar nisso, a gente pode entrar num outro livro. Aliás, isso é uma coisa que assim, chama muito atenção também, o fato de que cada livro da Nara Vidal é muito diferente entre si, né? Entre os outros. Sim. A gente tem na Eva, quase que um fluxo narrativo, um fluxo de consciência, digamos assim, que às vezes é mais realista do ponto de vista da representação, às vezes é mais alucinado. De qualquer maneira, é uma personagem tecendo as suas experiências e memórias. Agora, no puro, a gente não tem um narrador. Não. A gente tem um romance com uma polifonia de vozes. E, assim como o romance que a gente tinha falado anteriormente, que e não é romance histórico, que é o Sorte, a gente tem aqui também um romance que se passa no Brasil num tempo passado, ou seja, o Brasil dos anos 30, em que aparece um tema então em voga, hoje em dia reaparecendo por outras vias, que é o tema da eugenia, ou seja, da pureza racial, da purificação, da branquização, do embranquecimento brasileiro. Branqueamento, enfim. Branqueamento. Obrigado por vir ao meu auxílio. Sim, o puro, realmente, são livros muito diversos, são propostas muito diferentes.
porque eu acho que também passa pelos interesses, as curiosidades, né? Muitas curiosidades, e tem, claro, como você comentou no início, tem aí esses temas que voltam, né? Eles estão ali assombrando a minha escrita em todos os livros, mas a forma, o que eu acho que eu gosto mesmo é de correr risco com a escrita, eu gosto de apresentar coisas diferentes. Então, para mim, por exemplo, esse livro surge de uma tentativa de fazer uma prosa mais linear, uma coisa mais convencional, de um romance, mas não funciona, né? Quando eu começo a reler aquela proposta, não está funcionando, a história não está falando comigo, não está acontecendo, e aí eu começo, como são muitas personagens, é um livro que tem muitas personagens, eu começo, para eu não me perder, eu sou uma pessoa curiosa, mas muito distraída, eu começo a escrever do lado os nomes das personagens e vou colocando Ícaro fala, Íris fala, Lázaro fala, e aí me abre ali toda um livro novo que vira, então, a forma e a estrutura narrativa desse livro, que são as personagens e um verbo, né? Então, alguns falam, alguns gritam, alguns pensam. Parece uma rubrica de teatro. Sim. Né? Eu acho que a gente conversou essa Sim. semana anteriormente sobre isso. Sabe rubrica de teatro, quando o personagem fala assim, o Shakespeare, sobre quem a gente vai falar daqui a pouco, fala assim, então Hamlet entra na sala e entra na sala do palácio e tal, faz tal coisa. E aí tem a fala. Esconde é um pouco atrás isso. Da cortina. É isso, mais ou menos. Então ficou... Eu achei aquilo muito excitante do ponto de vista da criação, sabe? Uma coisa diferente que eu nunca tinha feito, nunca tinha pensado em fazer. E aí, de repente, essa forma se impõe, né? E faz sentido. Aí sim, a história começa a fazer sentido para mim. Aí sim faz sentido contar aquela história, né? Isso é muito interessante também, porque às vezes o mais convencional, ou a prosa mais linear, ou o romance como forma, não funciona às vezes, né, para a história que a gente quer contar. E não só como gênero, mas mesmo como forma, né? Que história é essa? Ai, meu Deus, que história é essa? A pergunta mais difícil de todas, né? A gente passa aqui na década de 30, numa cidadezinha pequena, fictícia, chamada... Você é ótima de sinopse, viu? Você acha? falou que ia ser difícil, mas você deu sinopses perfeitas. O Saul está ali, o nosso diretor. Eu acho difícil, tá falando assim, mas que ele sabe que eu sempre peço para os autores, dá um... Né, assim, facilita a vida de quem está nos escutando aqui, para pelo menos ambientar, assim, para dar uma noção do que é o livro, para não ficar muito abstrato. Não, você está... mas eu acho, a gente se enrola São perfeitas as suas sinopses. Vamos lá, então... Cidade fictícia de Santa Graça, que é aqui eu imagino Minas Gerais, porque é de lá que eu sou, então é uma cidadezinha que tem como grande objetivo e ambição ser a cidade mais pura do Brasil, né? E pureza, no caso, o livro se chama Puro, pureza, no caso, eles acreditam que pureza é uma qualidade, e a pureza é exatamente o embranquecimento, o branqueamento, né, das pessoas. Então, isso faz com que eles tenham um plano de exterminar as pessoas negras, principalmente as crianças, e há também a questão da esterilização das mulheres negras. Então, isso tudo acontece. Aí são 3 partes, está dividido em 3 partes. Tem uma criança que, também fazendo parte do projeto de eugenia, que são as pessoas com deficiência, né, que também essas pessoas querem se livrar dessas pessoas. Então, tem ali uma personagem importante, que é o Ícaro, que é um menino com deficiência, e ele é meio uma testemunha dessa história toda. Inclusive, eu estava conversando até com uma cineasta outro dia sobre esse livro, e ela falando como que ela enxerga o Ícaro vendo coisas por uma greta, né? Porque ele é uma testemunha, mas ele não tem a ideia geral do que acontece, né? É um contexto assim que ele é só em gretas, assim, ele não vê tudo o que está acontecendo, mas ele tem uma ideia do que está acontecendo, porque é tudo muito também velado, né? Tudo muito velado, é uma história um pouco sombria. E aí tem uma outra personagem que também é importante, que é a Elga, que na verdade se chama Delfina. Ela chega nessa cidade fugida de um flagrante, de uma relação homoafetiva, e ela chega nessa cidade, então, se diz enfermeira, e se diz disposta a cuidar das crianças que ela chama de defeituosas, em Santa Graça. Então, ela vai tomar conta dessas crianças com deficiência, e várias coisas vão acontecer a partir daí, porque ela passa, então, a fazer parte desse projeto de eugenia. E uma outra personagem muito importante é a Íris,
que é uma mulher negra, que é a empregada de algumas dessas casas da cidade de Santa Graça. A Iris é um pouco complexa porque ela não é uma heroína, ela transita ali entre desejos e a própria história, então ela tem conflitos interessantes ali, né, em relação ao que ela quer, ao que ela deseja. Ela, ao mesmo tempo, ela expressa muito a condição, enfim, imposta pela servidão no Brasil, né? Quer dizer, alguém que tem que se submeter e acaba vendo na própria servidão uma forma de emancipação. Sim. Portanto, tem que ser cúmplice do sistema que a escraviza. Né? De alguma maneira, ela vai fazer isso. E isso porque acontece na cidade, quer dizer, vamos dizer, a cumplicidade dela com esse sistema é porque, sendo ela negra, sendo ela alguém descendente de escravizados, ela tem que lidar com um fato que acontece na cidade, que é o desaparecimento de meninos de rua negros, que vamos dizer, faz eclodir o problema das concepções eugenistas que estão se disseminando por ali, né? O prefeito tem um jornal eugenista, ele conversa com um médico enfim, médico, né, o doutor Lírio? Sim. Que é o doutor Lírio, né? É, doutor Lírio. Então ele enquanto vamos dizer, a alta sociedade da cidade, a elite da cidade, a elite dominante da cidade, concebe isso, acontece um desaparecimento de crianças de rua. Isso vai acabar envolvendo, de diferentes formas, personagens que não pertencem necessariamente a essa elite da cidade, como a Iris, como algumas crianças, como o padre, que de alguma maneira faz parte dessa elite, mas ele pertence a uma instituição que tem relações, vamos dizer assim, oblíquas com o prefeito e com outras pessoas. E há também um lado meio gótico do livro, que é a existência de uma casa em que 3 mulheres mais velhas moram, e essas 3 mulheres, enfim, ficam encerradas em si mesmas, e tem um filho adotivo que reproduz essas práticas, não exatamente eugenistas, mas esse delírio de fazer da ciência algo que possa modificar o corpo das pessoas e produzir uma vida e manipular a vida, manipular a sociedade, portanto. Então você tem vários, só para dar esses exemplos meio díspares aqui, mas tudo é orgânico, mas tudo muito cheio de pontas que se atam de maneira difícil, porque o livro é composto de maneira fragmentária também, embora ele não seja um livro em que a estrutura, vamos dizer assim, o andaime se coloque na frente do livro. Ele não é um livro de montagem cerebral. Ele é um livro em que as personagens representam visões de acontecimentos que a todos envolve, né? Sim, exatamente. E você estava falando no caso do Lázaro, né? Um personagem que me interessou muito. Eu gostei muito de fazer. Esse menino que é filho adotivo. Me interessou muito. Tem personagens que a gente gosta mais de criar, né? E o Lázaro eu gostei muito porque eu pensei muito. Era muito importante para mim. Quando eu então entendi essa estrutura, essa forma, né, dos verbos, né, o que as pessoas, né, por exemplo, as pessoas geralmente que são as pessoas mais oprimidas, elas pensam, elas não falam, elas falam pouco, mas elas pensam. E aqueles que têm mais autoridade, eles geralmente gritam. E eles pensam pouco, eles quase não pensam. Acho que eles não pensam. No livro, eles não pensam. E o Lázaro é um bom exemplo disso, porque o Lázaro é um menino que ele tem muito orgulho de dizer que ele veio da Alemanha, né? Todo aquele discurso, né, que flerta ali com o nazismo, de Túlio Vargas. Então, é importante, né, a gente pensar nessa época também, né, com esse contexto. Então, o Lázaro, ele é essa criança, ele tem 15 anos, ele é um adolescente que aparece na cidade, mas a Iris até pensa, essa pessoa negra, essa mulher negra que trabalha nessas casas, né? E ela diz que o Lázaro diz que veio da Alemanha, mas ele nasceu, na verdade, de ninguém querer, porque ele é achado na rua, né? Ele é achado por essas 3 senhoras, essas 3 velhas, e ele vai morar com essas 3 mulheres nessa casa, e ele não é nada delas, é uma situação um pouco estranha. Então,
o Lázaro, simplesmente porque ele é branco, ele é loiro, ele tem essas características físicas, ele acredita que ele é superior, ele acredita nisso, ele acredita mesmo nisso. E a linguagem dele é interessante, porque ele insulta muito o Ícaro, que é um menino deficiente, e ofende, insulta, e o discurso dele sempre cai naquela coisa de eu estou falando isso, mas é piada, sabe? A gente já ouviu pessoas falarem isso, né? Aquela coisa, a pessoa insulta a outra e não leva em conta o sentimento de ofensa daquela pessoa, mas tenta se proteger dizendo que o que ela disse é uma piada, né? E você não tem esportiva, você tem que levar na esportiva, você não entende nada, tudo que eu falo você leva a sério. Então é um discurso muito perigoso, porque ele diminui, né, crimes às vezes, né, de racismo, enfim. Então, o Lázaro ele é muito marcado por esse tipo de discurso, né? E pela ideia de supremacia branca, né, que ele tem, assim como a Delfina, que depois vira Helga. A Delfina vira Helga depois é curioso porque ela chega nessa cidade com uma mentira. Ela constrói toda uma história inventada, uma mentira. A identidade dela é uma mentira, tudo é uma mentira. A qualificação dela diz que é uma enfermeira, ela não é. Mas, curiosamente, é uma coisa que, no dia do lançamento do livro, a pessoa que estava comigo na mesa comentou isso, eu achei muito interessante, porque eu não tinha pensado nisso. Mas a Helga, por ela ser loira, branca, etc., ela chega na cidade com uma narrativa que é mentira, mas ela tem tanta confiança nela mesma que ela nunca questiona se ela vai ser questionada, se vão duvidar daquela narrativa dela, porque isso é impensável, por ela ser quem ela é, sabe? Então carrega muito disso também. Aliás, fica uma coisa no seu livro, só para a gente precisa encerrar mais ou menos daqui a pouco o nosso encontro, mas há uma coisa que não é explicitada, mas está presente e evidente no seu livro, que é o seguinte: o discurso da eugenia ele está solapado na base. O Lázaro, que tem orgulho da própria estirpe, não tem estirpe. A Helga, que tem origem da própria raça, é uma fraude. Sim. E o Ícaro, que é filho do pai eugenista, é um menino que tem profundas deficiências. Exato. Portanto, ele é a prova carnal de que o projeto eugenista é uma falácia. Claro. Né? Então, tem uma série de ironias na própria situação existencial das personagens. Sim. Já é a resposta, a crítica, o esvaziamento, a ironia, a desconstrução do discurso eugenista, que, no entanto, está na gênese de várias das, vamos dizer assim, tensões que a gente hoje, passado o momento eugenista, vive ainda no Brasil. Exato. É interessante isso também, porque eu noto isso sim também, essa ironia, né? Que são essas pessoas que estão ali cheias de si, na verdade não sabem da própria história, ou tem uma história que é mentirosa, uma grande hipocrisia por trás disso também, ou seja, né, tento levar isso também na narrativa. E a Iris, no caso, que é essa mulher negra, que, né, as pessoas querem se livrar dela e de tudo que ela representa, ela tem ali, né, um filho, ela conta um pouco da história dela, ela tem um homem que ela amou, enfim, tem toda uma história ali dela, né, e essas outras pessoas menos, né, elas estão ali de farsa, né, é curioso isso, é interessante. Nara, a gente vai encerrar o nosso encontro aqui, mas eu preciso fazer uma pergunta antes, porque, enfim, você tem uma produção não apenas literária, mas intelectual muito prolífica mesmo, e eu não queria deixar de passar, ou pelo menos mencionar, e pedir que você comentasse o seu trabalho como tradutora, como uma leitora, como alguém que, enfim, trabalha com literatura, com clubes de leitura e escrita, etc., e especialmente sobre um livro chamado Shakespearianas, As Mulheres em Shakespeare, que é um livro que projeta, vamos dizer, alguma coisa que são as suas obsessões literárias, que aparecem na sua ficção, na obra de um escritor que, afinal das contas, talvez tenha sido quem te levou para a Inglaterra. Sim, né? Exatamente. Sim, eu quer dizer, escrevo ficção e tudo, mas de fato, eu adoro escrever ensaios e não ficção. Eu gosto mesmo, é assim, um prazer imenso. Eu sou uma leitora de ensaios, eu gosto muito de ler ensaios, me interesso por muitos deles. Tenho o maior prazer mesmo nesse tipo de leitura.
As traduções, eu tenho traduzido cada vez mais, é uma coisa que eu faço até recentemente, mas eu acho que é um caminho assim que me enveredei nele, eu acho que eu vou continuar, porque eu gosto demais de traduzir. Claro, sempre do inglês para o português, nunca do português para o inglês, eu não me sinto capaz, tenho uma grande insegurança em relação ao contrário, apesar de estar lá tanto tempo e falar tranquilamente, mas eu acho que a tradução literária, né, é uma outra coisa, né? Então, assim, eu acho muito difícil. Mas do inglês para o português, eu fiz esse trabalho com a Antofágica, que é esse primeiro livro aqui, que é muito bonito, que é uma coleção de contos da Catherine Mansfield. A Catherine Mansfield foi uma modernista inglesa, neozelandesa, mas morou na Inglaterra durante muitos anos. É muito célebre, né? Todo mundo sabe, é uma coisa muito famosa, todo mundo sabe. A Virginia Woolf falava que era a única escritora da qual ela tinha ciúmes da escrita. E todo mundo fala muito da Virginia, mas fala pouco da Catherine. Então eu tento, né, assim, de uma maneira muito pequena, mas tentar levantar uma bandeira para a Catherine Mansfield, que eu acho ela incrível. De uma sutileza, um refinamento, ela é elegante, é uma escrita elegante, ela faz muitas críticas sociais, mas nunca evidentes, é uma coisa mesmo bonita. Eu sou muito fã da escrita dela. E estou traduzindo agora acabei já de traduzir uma outra novela dela, que vai ser publicada em breve. E tenho feito várias outras traduções. Vou traduzir Virginia Woolf agora, acabei de saber ontem, então, muito bom. Um super desafio também, como é para Mansfield. Mas você acabou de saber o que você vai traduzir? Que eu vou traduzir. Mas é muito interessante, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, porque é uma leitura tão aprofundada, né? Traduzir é uma leitura tão profunda. E é tão... Você tem que ficar ali mesmo, batendo cabeça naquilo, né? Enfim, é uma coisa riquíssima, eu gosto muito. E o Shakespeareanas? Aí é um livro de ensaio. Sim, é um ensaio literário, quer dizer, não tem nada de acadêmico nesse livro. Eu gosto muito de frisar isso, porque às vezes as pessoas pensam que é um livro sobre textos de Shakespeare acadêmicos. Não é, são coisas mesmo minhas, são as minhas observações, é muito livre, são ensaios literários, é super a partir da minha observação, são pessoais. Então, trata-se aqui da minha grande paixão por Shakespeare, há muito tempo que eu sou completamente apaixonada por ele. Isso continua e continua cada vez mais forte, é uma relação duradoura. E é um desses autores que, cada vez que a gente lê em determinadas partes da vida, a gente encontra novas nuances e novas coisas e questões. Os meus filhos estão estudando Shakespeare, então eles trazem coisas mais frescas e mais novas, e eu vejo coisas que talvez eles um dia vão ler, ou talvez não sei, né? Depende. Mas é muito interessante acompanhar, né, como autores assim clássicos estão presentes, né, na nossa vida. E o Shakespeare é um desses autores. Eu estudei ele na Faculdade de Letras e nunca mais deixei de estudar. Estudo por conta própria. E como é a estrutura desse livro? Que mulheres são essas do Shakespeare? E esse livro parte, aliás, porque eu vejo uma falta sobre estudos em relação às personagens femininas. A gente, né, tem uma vasta bibliografia de Shakespeare, muito fundamentada nos personagens homens. Então, eu queria muito trazer um pouco mais dessas personagens femininas, porque eu acho que às vezes elas são muito estereotipadas, né? A gente pensa na Lady Macbeth e a gente pensa em vilania, mas ela não é isso, ela é muito mais que isso, imagina. É uma coisa imensa, ela é humana, né? Ela está ali. A Julieta é a mesma coisa, a história de amor não é a última coisa que Romeu e Julieta é uma história de amor, uma história de violência total. Então, assim, bom, na minha opinião, né, cada um tem a sua, mas eu acho que é interessante trazer essas leituras dessas personagens mulheres que enaltecem esse texto, mas que por muito tempo ficaram ali meio escondidas, ou à margem, né? E tanto que os nomes das peças são sempre nomes das personagens masculinas, ou às vezes, muito raramente, tem também a dela, né? O Romeu e Julieta, no caso. Mas para mim, Romeu e Julieta tinha que chamar Julieta. O Romeu, eu não sei nem por que o Romeu está ali. O Romeu podia ser qualquer pessoa. Eu acho que o Romeu não tem qualquer importância. Assim, eu estou dizendo isso de uma maneira um pouco leviana, mas eu explico. É porque eu acho que perto da Julieta, ele fica muito pequeno, sabe? O Romeu parece que me serve ali de pretexto para a Julieta, né? Desobedecer os pais e, enfim, procurar a emancipação dela, enfim, etc, etc. Mas eu falo isso porque eu acho que poderia ser outra personagem qualquer. Ele não tem a relevância que ela tem.
não é que ele não seja importante, é leviano isso, não é verdade. Mas eu acho que ele não tem, comparado com ela tem uma força, um arco dramático, uma coisa belíssima, muito humano. Então, eu acho fantástico. Só para a gente tem uma divisão do livro que é assim, por exemplo, o ato você dividiu em atos e cada um representa um elemento da natureza: fogo, água, terra e ar. Então, por exemplo, no fogo tem a Julieta, a Cleópatra e a Catarina. No água tem Lavínia e Tamora, num capítulo, Ofélia e Desdémona, né? E essas, ou seja, personagens de peças que são peças às vezes históricas, às vezes Sim. totalmente ficcionais. O Shakespeare nunca fez nenhuma história original, não sei se vocês sabem, Não, né? nunca. Todas as histórias, o maior gênio da literatura mundial, ele Copiou só fazia tudo. roteiro adaptado, o que a gente Isso falaria mesmo. no cinema hoje. Só fazia roteiro Sim. adaptado. Ele pegava a história de outro e falava assim, opa, deixa eu melhorar isso Deixa- aqui, e deixa eu transformava melhorar. numa das maiores obras-primas. Né? Romeu e verdade. Julieta, por exemplo, é uma história Nossa, italiana, várias. sei lá de Sim. quando. Sim. Enfim, como é que é essa divisão entre os 4 elementos? Sim. O que essa divisão dos 4 elementos, terra, fogo, ar e água, dizem sobre essas personagens? Sim, eu acho que a ideia surgiu primeiro porque eu acho que tem uma questão de astrologia que pode parecer estranho, mas não é, porque a astrologia estava muito em voga naquele momento do Shakespeare, estudavam astrologia como ciência, e então tem todos esses elementos, né, esses elementos que caracterizam algumas personagens, né, a individualidade, tudo, enfim, ou seja, aí eu parto um pouco disso, né, da minha leitura, né, dessas personagens, o que para mim chama mais atenção em cada uma delas, e eu tento então colocar cada uma delas nesses elementos que são para mim, que elas elas representam para mim esses elementos. No caso do fogo é claríssimo, né, a Cleópatra não podia ser outra coisa. A Julieta tem uma coisa interessante, que ela na verdade no texto do Shakespeare diz que ela nasceu em meados de agosto, portanto ela é leonina, ela tem que ser fogo. Enfim, são coisas assim mesmo. E a Ofélia na água, porque ela se afogou na água. Mais ou menos. Ofélia Por isso. do Hamlet. Antes de me despedir aqui da Nara e agradecer a presença de vocês, queria só convidar para os próximos encontros do Segundas Intenções. No dia 20 de julho, a gente vai ter a Juliana Leite na Biblioteca de São Paulo, escritora Juliana Leite. Depois, no dia 27 de julho, o escritor Tiago Ferro, aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos. E, no dia 17 de agosto, a escritora Aline Bey, lá na Biblioteca de São Paulo, né, que são as duas bibliotecas, aqui Parque Vila Lobos e lá a Biblioteca de São Paulo, em que acontece o Segundas Intenções mensalmente. Foi um grande prazer, Nara, conversar com você, foi ótimo, rendeu muito. Eu tinha mais umas 2 horas de perguntas aqui, mas vamos respeitar Obrigada. o tempo e esperar que logo, logo você esteja já de volta ao Brasil e com outro lançamento para a gente fazer mais um encontro como esse. Obrigada, Manuel. E agradeço imensamente quem esteve aqui presente na Biblioteca Parque Vila Lobos e fica o convite para os nossos próximos Segundas Intenções. Então, muito obrigado. Obrigado, Nara. Obrigada, gente. Obrigada.